Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Você em Ribeirão Preto, AM 1270. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva e vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Marcos Luiz, avante, avante meu bugre. Começamos com o primeiro destaque do Guarani, que joga amanhã com portões abertos no Brinco de Ouro. Repórter Marcos Luiz chegando na Bandeirantes. Um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio Nascimento. Grande abraço para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani já iniciou o período de concentração. O time ainda não está pronto. Algumas dúvidas do técnico Daniel Paulista para o Guarani enfrentar o Londrina amanhã. Uma delas, viu, Júlio, que não era dúvida e passou a ser por opção do treinador, Diogo Matheus ou Matheus Ludic. Os dois trabalharam nesta sexta-feira. Bidu volta à lateral esquerda e daqui a pouco é o convidado aqui na Rádio Bandeirantes. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. A Ponte Preta divulgou as informações, as normas, as regras para a presença do público no jogo contra o Náutico, sábado que vem no Moisés Lucarelli. R$40 a inteira e R$20 a meia, o valor dos bilhetes para o duelo contra o Timbu. Dentro de campo, o técnico Gilson Kleina aproveita a semana cheia para dar rotatividade aos atletas que não estão tendo oportunidade no time principal da Ponte. E daqui a pouco, Juvenilson Souza, preparador físico da Alvinegra, fala sobre os atletas que estão no DM e retornando para os treinamentos da Macaca. Aqui é Brasil, aqui no peito, aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações da seleção brasileira chegando com Lucas Herrero. Chegando com informações da seleção brasileira, que não foi bem a verdade, mas manteve pelo menos os 100% de aproveitamento em 9 jogos nas eliminatórias e abriu 8 pontos de vantagem para a Argentina, que é a segunda colocada. O técnico Tite elogiou a segunda etapa do time, principalmente depois das entradas de Rafinha e Antony, mas concordou com o fato de que a equipe titular não rendeu na criação e nas finalizações durante a primeira etapa. Seleção que viaja hoje à noite para a Colômbia, onde enfrenta sem desfalques os donos da casa no domingo, inclusive com o reforço do camisa 10 Neymar, que volta de suspensão.
Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão. E o timão, João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians praticamente definido pelo técnico Silvinho para o jogo de amanhã diante do Sport e uma baixa muito importante. O William nem sequer viaja com a delegação para Pernambuco, é mais uma precaução. Ele reclamou na última partida, a vitória diante do Bahia por 3-1, de um incômodo da coxa, então por precaução, o William está fora do jogo deste fim de semana. Em compensação, a expectativa e uma disputa boa pela vaga. Jô, que tá pelo menos atrás pelo que apuramos, de Adson e de Mosquito, deve ficar no banco de reservas. Então a tendência é que Adson e principalmente Mosquito briguem por essa vaga. Então o provável Corinthians joga com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio campo de Cantilho, Juliano e Renato Augusto. Na frente o bom jogador Gabriel Pereira, Adson ou Mosquito e o falso 9 é Roger Guedes. 3 jogos agitam a 29ª rodada da Série B nesta sexta-feira. Rodada 29, 7 da noite, Vila Nova e Remo no estádio Oba. Também às 7 horas, Botafogo contra a CRB no Engenhão. Às 9h30, duelo de campeões, Coritiba contra Cruzeiro. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palestra, com você, Vinícius Bueno. Com praticamente um time todo de desfalques, o técnico Abel Ferreira vai finalizar na tarde desta sexta-feira a preparação na academia de futebol para o jogo de amanhã contra o Bragantino no Allianz Parque. Para esse primeiro duelo na Arena Alviverde, com a presença de torcedores desde o início da pandemia, o treinador português, que vai ter o seu primeiro contato com os palmeirenses, não poderá contar com os convocados Everton, Gustavo Gomes e Piquerez, com os suspensos Felipe Melo e Gabriel Menino, além dos atletas que estão lesionados. Casos do Marcos Rocha, do Mike e do Vitor Luiz, que ainda segue na chamada transição física. A principal dúvida está na lateral direita, já que Marcos Rocha, Mike e Gabriel Menino estão sem condições de jogo. Gustavo Garcia, atleta do Sub-20, pode ganhar uma oportunidade, ou mesmo Kusevich, zagueiro, pode ser improvisado. Governo baiano e prefeito de Salvador entram em consenso para a volta do torcedor aos jogos de Bahia e Vitória. Se a decisão for confirmada, a tendência é que todos os times joguem com portões abertos nas duas principais divisões do Brasil. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Ontem teve sanção no Morumbi, Paulo do Vale. Ontem o tricolor paulista voltou a encontrar o seu torcedor e empatou o Sansão por 1-1. Pontos positivos para Jonathan Caleri, que voltou a marcar com a camisa do São Paulo. O primeiro dele neste retorno e logo com a presença do torcedor no Morumbi, que comemorou bastante. Caleri cobrou penalidade e antes chegou a discutir com o Luciano para ver quem seria o batedor. Mas no fim, tudo bem, tudo legal entre os dois. Com esse empate, o São Paulo segue estacionado na tabela do Campeonato Brasileiro, buscando ainda uma recuperação na competição. O próximo jogo é contra o Cuiabá. Segunda, 8 da noite, jogo fora de casa. E o técnico Crespo já trabalha a equipe. Galeano volta de suspensão e pode reforçar a equipe titular. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, revista France Football revela os 30 jogadores indicados para a bola de ouro. Os dois brasileiros na briga são o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o volante Jorginho, do Chelsea, que também é naturalizado italiano. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe com Gustavo Soler. Com o empate de ontem contra o São Paulo no estádio do Morumbi, o Santos chega a 11 jogos consecutivos sem vencer na temporada. São mais de 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos o técnico Fábio Carille viu seu time pela primeira vez marcar um gol, algo que não tinha acontecido nos últimos 4 jogos que ele comandou o Alvinegro Praiano, que agora tem pela frente o Grêmio neste domingo às 4 horas da tarde na Vila Belmiro, compromisso que marca o retorno do público ao Estádio Santista. O treinador também aguarda a resposta do departamento médico, já sabendo que poderá contar com Madson neste final de semana, mas ainda espera saber se Robson Reis e Kaique ficarão à disposição. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado, um abraço pra você. Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, um grande abraço a todos. Ontem no Morumbi tivemos São Paulo e Santos. No final deu empate em 1-1.
não resolveu o problema do São Paulo, tampouco do Santos. Uma partida até interessante, movimentada, essa coisa toda, mas o fato é que Carille continua no Santos sem empolgar e o professor Crespo continua na corda bamba e os dois times lá embaixo, na tabela de classificação na Série A. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. A CBF reconheceu o erro da arbitragem no pênalti marcado para o Vila Nova, confirmando que os dirigentes da Macaca estão com a razão pela reclamação. Pediu desculpas e provavelmente vai ficar por isso mesmo. Não acredito em um outro desdobramento que não apenas o pedido de desculpa. Embora a Ponte tenha encaminhado junto ao STJD o pedido de impugnação, cancelamento desse jogo. Tomara que não, mas se esses pontos que a Ponte perdeu na partida 2, no jogo contra o Vila Nova, fizerem falta, eles podem provocar um prejuízo imenso no caso de um rebaixamento. Em 2003, aconteceu um caso muito parecido. O Guarani, na Copa do Brasil, tinha perdido para o Vila Nova, lá em Goiânia. Curiosamente, o Vila Nova que estava envolvido no episódio aí com o Guarani. Gilberto Maniais, o Giba, que Deus o tenha, já falecido, era o treinador do Guarani. Ficou numa situação que no jogo da volta, o Guarani tinha que vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação. O Giba foi demitido. E quem assumiu o time foi o Neto Boca Larga, apresentador da Band. E o Neto, naquele jogo, o jogo da volta, foi o único jogo que o Neto foi treinador de futebol. Dirigiu o time do Guarani, fez algumas alterações. O Guarani venceu esse jogo no brinco, placar de 3-1. Inclusive, o gol da classificação foi do Cridense. Um centroavante espigadão, grandão, marcou aos 44 minutos. 44 minutos, o jogo já estava terminando e ele marcou o gol que deu a classificação para o Guarani. Embora Leandro Guerreiro, volante, estivesse com a sua situação regularizada perante a CBF, desde fevereiro daquele ano, o jogo aconteceu em março, e a CBF tendo reconhecido, até emitiu um documento reconhecendo a sua culpa nesse fato, porque o nome do Leandro Guerreiro não tinha saído no BID, mas o Guarani consultou a CBF e a CBF deu condição de jogo para o Leandro Guerreiro. E aí, como o nome não estava no BID, o caso foi para julgamento. BID recém-criado, o BID lá em 2003. E aí o tribunal considerou o Guarani culpado, tomou 3-2. E o Guarani, mesmo com o documento da CBF, pedindo desculpas, dizendo que ela cometeu um erro, ou seja, erro da CBF, o Guarani foi eliminado nos tribunais e teve, portanto, um prejuízo com a sua saída da Copa do Brasil. O Guarani não tomou nenhuma providência, não foi atrás, não entrou nos tribunais exigindo seus direitos. Não foi o mesmo que aconteceu com o Icasa. O Icasa foi prejudicado, segundo a apuração dos fatos, e no dia 24, último agora de setembro, teve uma decisão da Justiça que determinou a penhora de 52 milhões de reais nas contas da CBF. A determinação judicial, resultado de uma longa novela, começou em 2013, quando o Icasa alegou não ter subido para a Série A
por causa de um erro da Confederação Brasileira de Futebol. As partes estão conversando aí para ver se conseguem acertar, né? Porque não tem mais o que fazer, a CBF não tem mais onde recorrer. A única coisa que ela pode fazer agora é diminuir o valor. Oficialmente a CBF não fala desse assunto, irá, portanto, tentar um acordo com o Icasa, e a história foi uma briga, inclusive, envolvendo o Figueirense. O Figueirense naquele ano ficou com 60 pontos na 4ª posição, subiu. O Icasa teve 59 e ficou com a 5ª colocação. E em 14, o time cearense ficou sabendo de um jogador irregular da equipe catarinense, um tal de Luan, do Figueirense. Atuou pela equipe catarinense quando ainda tinha vínculo com um time chamado Metropolitano. A CBF admitiu o erro, inclusive emitindo um documento, como aconteceu lá na Copa do Brasil com o Guarani, assumindo que realmente ela estava errada com relação a esse jogador. No STJD, o Icasa perdeu as suas ações e, para reverter os resultados em campo, foi a Justiça Comum pedindo uma indenização da CBF pelo erro que ela cometeu por causa do sistema. Foi isso que alegou a CBF, erro do sistema. Em 2020, uma decisão final do Tribunal de Justiça determinou que o clube tinha direito a uma indenização ao negar o recurso à CBF. O valor histórico, hein? 23 milhões de reais. Aí o tempo passou, a coisa foi indo. O valor da Série A naquele ano era 18 milhões de reais. Os valores foram corrigidos e chegou à soma de 52 milhões de reais. É isso que a CBF está devendo para o Icasa e vai ter que negociar com o Icasa. Então são situações assim que muito provavelmente no futuro essas ações vão fazer com que a CBF tenha um pouco mais de preocupação com casos como esse que aconteceu com o Guarani, não deu em nada, e agora também no caso da Ponte Preta. Ora, é fácil admitir o erro, pedir desculpa e ficar por isso mesmo. E se a Ponte for rebaixada por causa desses pontos? Você já imaginou o prejuízo que terá a Macaca e quem é que vai pagar a conta? Esportiva no ar nesta sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso. É o timaço de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. Pra você, muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Futebol, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado, futebol é com a Bandeirantes, vai a laia, laia.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Tem rede balançando. É bola na rede. Bola pra área, o Rafinha tá livre, dominou pra trás, chegou escorrendo livre sozinho, o Antony, é gol! Do segundo tempo de novo, na direita a jogada, Emerson botou pra Rafinha, ele vem livre, rola pra trás, Antony aparece livre na cara do goleiro, Graterol. 50 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira amplia, Antony, mais um gol do Brasil em Caracas, Antony, 3-1 pra seleção brasileira, Graterol não tem jeito, tá feito, 3-1 pro Brasil, Antony, de novo, Craque Neto tava falando do Rafinha e ele faz outra grande jogada, Capelani. É de canhotinho pra canhotinho, outra jogada, outra vez do Rafinha, que entrou no segundo tempo e entrou pra modificar o jogo, pra dar mais uma assistência, e o Antony tá jogando demais na Holanda, no Ajax, jogou demais as Olimpíadas, foi convocado pelo técnico Tite, a primeira convocação e o primeiro gol marcado, Antony vai pra rede, Brasil vira o jogo e vence 3-1, Rogério Assis. Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Londrina às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Guarani e Londrina. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Quem trafega pela Senador Saraiva enfrenta trânsito intenso na pista da direita, da Bernardino de Campos até o terminal Miguel Vicente Cury. Pela Benjamin Constant, lentidão da região do Mercado Municipal até a chegada a Andrade Neves. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, são 5 horas e 26 minutos. Já convido você, torcedor, a mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, hein? 971021493. Mundial. Mande aí os seus áudios para o nosso programa 971021493. Lembrando que segue aí a gincana do Valdemir Gomes, né? O Tigrão daqui a pouco estará conosco. E ele perguntou na quarta-feira, seguimos ainda em busca das respostas, o que significa JJ dentro do campo. No aspecto do futebol, aí bola rolando, JJ. O que isso significa? Então mande seu áudio aí com seus palpites, porque tem prêmio do Tigrão, hein? Vai ter prêmio aí pro primeiro que acertar, além, é claro, das suas mensagens sobre Guarani e Ponte Preta. Queremos ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Bem, Júlio, e é o seguinte, hein? Tem um recado importante aqui do Cimento Montes Claros. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. O cimento Montes Claros Ultra Forte pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você consagrar. Precisou? Chame o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte. O seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Vamos lá, informações do Guarani. E amanhã, né, Marquinhos? O torcedor vai poder curtir a música, né? O hino, né? Do Guarani em loco. Porque é sempre aí, né? Naquela playlist tradicional do Brinco de Ouro que você já decorou. Sempre rola o hino do Guarani também. Então o torcedor vai matar a saudade de todo esse ambiente pré-jogo. Ali, é claro, da bola rolando de pertinho, né, Marquinhos? Será que vai rolar Peter Frampton na abertura da playlist, Júlio Nascimento? Olha, Marquinhos, desde que eu frequento o Brinco de Ouro para trabalhar, é sempre ela quem começa ali a playlist, né? Eu acho que, por tradição, não deve ter mudado, né, Marquinhos? Não acredito em mudanças, viu, Júlio? Até porque eu gosto, né? Para quem é mais saudosista, como eu, por exemplo, Peter Frampton é sensacional, né? Não é da sua época, mas com certeza você, como é um rapaz de bom gosto, adora Peter Frampton. Agora, com relação ao Guarani, Júlio Nascimento, o técnico Daniel Paulista acabou realizando um trabalho hoje, levou a delegação para concentração e eu pude apurar que aquela notícia que eu dei ontem do Andrigo, ela deve ser confirmada. Mas uma outra hoje que surgiu, viu, Júlio? A possibilidade do Diogo Matheus atuar como titular em lugar de Matheus Ludic. O torcedor não está entendendo muito essa informação, mas a gente acabou recebendo
que o Daniel Paulista treinou com o Diogo Matheus na lateral direita. E aí, Júlio, com esta mudança, dá para dizer que o Guarani vai ter o Rafael Martins no gol, Diogo Matheus, Thales na zaga, junto com o Carlão, e o Bidu que volta de suspensão. A gente vai ouvir o Bidu daqui a pouquinho. O meio-campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e Regis, na frente, mais o Rodrigo Andrade e o Regis, na frente Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã. Quer comentar essas duas informações para daqui a pouco a gente ouvir o Bidu, hein, Júlio Nascimento? Então a principal mudança seria a entrada aí do Diogo Matheus, né? Na vaga do Ludic, que vinha jogando bem, pelo menos na minha avaliação. O Ludic não é o grande problema aí desse time do Guarani, mas de repente o Daniel Paulista está tentando ganhar em outros aspectos, talvez pensando mais no jogo defensivo também. Como é que você entende aí essa possibilidade de mudança CH na lateral do Guarani para amanhã? Olha, eu não assisto o treino, eu só tenho embasamento das partidas que vi. Apesar de ter muito respeito pelo trabalho do Diogo, o menino tá jogando bem, não tem que tirar do time. E o problema do Guarani não passa por ali, pelo menos na minha avaliação. Seria incorreto por parte do Daniel fazer isso. E eu também não acredito nessa possibilidade. Eu acredito no Passarinho, no Marquinhos, mas não é possível que ele faça isso. Se ele acha que passa por ali o problema do time dele ter oscilado nos últimos jogos, ele está enganado. De qualquer maneira, o técnico é ele tem a responsabilidade, ele responde por isso. Pode ter acontecido algum outro tipo de problema que eu desconheço, mas na bola, pelo desempenho dos jogos, se ele fizer isso, na minha modesta opinião, ele está equivocado. E você, Batistão, como é que enxerga essa possibilidade de mudança no time do Guarani? O Diogo Matheus era o titular e vinha bem. Ele só saiu do time porque se contundiu, né? E aí vem nesse processo de recuperação. O Matheus Ludic deu conta do recado, vem bem, tem tido inclusive um crescimento satisfatório, pelo menos na minha visão, mas o titular era o Diogo Matheus, jogador mais cascudo. Não vejo assim nenhum problema nessa troca. E também estou com o CH, não é a lateral direita o grande problema. O Guarani tem tido outros problemas muito mais sérios, muito mais significativos, né? Meio campo, por exemplo, essa insistência de colocar aí o Andrigo na beirada do campo. Até hoje no programa Os Donos da Bola discutimos a respeito desse assunto, porque ficava todo mundo pedindo que o Andrigo jogasse junto com o Regis. Ele colocou lá na partida contra o Brusque, mas ele não abre mão do esquema tático do 4-3-3. Coloca o Andrigo na beirada do campo. E aí ele perde ali daquele lado, naquele setor, ele perde o Bruno Sávio, que faz muito bem. Esse é o jogo consistente do Bruno Sávio, jogando pela direita e vindo por dentro, né, fazendo a diagonal. E ele fez, inclusive, vários gols desse jeito. Aí ele perde um cara que faz bem esse serviço, não ganha um cara que joga centralizado, porque o Bruno Sávio, centralizado na posição de centroavante, ele tem uma rotação muito inferior ao trabalho na beirada do campo. E coloca o Andrigo, que notadamente não resolve jogando ali naquele setor. Ele atua muito melhor, funciona muito melhor jogando no meio campo. Então não adianta. Vai escalar o Andrigo junto com o Regis desse jeito? Se for para escalar desse jeito, não adianta. Isso é teimosia, é falta de inteligência. Tirar o cara da meia. Tinha que mudar para 4-4-2 e colocar os dois jogadores, né, mantendo ali pela beirada do campo, do lado direito o Bruno Sávio e do lado esquerdo o Júlio César. Ah, mas vai jogar sem centroavante? Ué, por que não? Quantos times já fizeram isso? O Corinthians foi campeão do mundo e esteve em boa parte, né, da competição. Depois teve o Guerreiro, mas antes disso não tinha centroavante. Então, vários outros times fizeram isso. É possível jogar sim sem centroavante. Então ele tem outros problemas para resolver.
Mas, se ele colocar o Diogo Matheus, eu não vou criticá-lo, porque o Diogo Matheus era o titular, Júlio. Muito bem. Aliás, grande expectativa aí para saber, né, como esse Guarani vai se comportar diante do torcedor e qual será a reação do torcedor durante a construção do jogo. Se espera aí uma vitória, né, Marquinhos, para esse confronto, porque o Londrina é um time que está brigando contra o rebaixamento e o Guarani, se quiser subir, precisa vencer para aproveitar essa rodada de um Goiás que já tropeçou e de um confronto direto entre Botafogo e CRB, ou seja, se o Guarani somar 3 pontos, entra ali na briga mais uma vez, o Marquinhos se aproxima muito desse G4. Concordo com você, Júlio. E aí, para a gente abordar um pouco mais esta matemática e sobre o que o grupo está pensando, nada melhor do que o próprio Bidu, né? Para falar deste momento do Guarani, respondendo, claro, sobre a oscilação da equipe na competição. Como eu havia dito, oscilação, isso que é normal para toda a equipe. A diretoria vem cumprindo tudo o que prometeram. Com certeza vão procurar dar a volta por cima nessa reta final e em busca do acesso. Bidu, você está retornando aí na equipe, né, depois da suspensão, e o Guarani, numa matemática simples, de 10 jogos que restam, o Guarani precisa vencer 7. Ainda dá? Vocês fazem essas contas? Como é que é para o Guarani lidar com esta situação, um time que chegou a ficar entre os 4 melhores do campeonato? Com certeza, continuamos acreditando no acesso, vamos acreditar até o último momento, e eu tenho certeza que o grupo vai continuar se empenhando o máximo para procurar o acesso e dar alegria a todos. Foi uma semana muito importante, uma semana intensa. Conseguimos acertar cada detalhe que estava precisando e com certeza vamos sábado procurar a vitória dentro de casa. Comentou sobre a volta da torcida. Ficamos muito felizes com a volta da torcida. É muito importante para incentivar a equipe. Já estávamos com saudade, né, do torcedor bugrino aqui no Brinco e com certeza vai nos ajudar, nos apoiar muito. Qual a conclusão para a queda de produção da equipe? Bidu respondeu. Infelizmente foram 3 partidas que o resultado não foi como queríamos, mas acredito que toda a equipe tem oscilação no campeonato, então é normal. Ainda bem que veio nesse momento, porque na reta final não podemos vacilar. E desses últimos 3 jogos, se parar para ver, fizemos 2 jogos muito bons, mas infelizmente o resultado não veio como esperávamos. O que o torcedor verá na equipe do Guarani na partida deste sábado? Vai encontrar um time aguerrido, com muita vontade, raça, determinação, e pode ter certeza que vontade não vai faltar. Aí o Bidu, titular, volta depois da suspensão a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista, Júlio. Pois é, né? O Bidu falou aí sobre a torcida incentivar e apoiar. Eu tava lendo hoje que o Fred do Fluminense ficou assustado com a reação da torcida do Fluminense no jogo contra o Fortaleza. Que, na opinião dele, os torcedores estão voltando mais impacientes pro estádio, né? Só que no caso do Guarani, né, CH, tem um agravante. O Guarani tem que vencer para continuar na briga, como a gente tem dito, durante toda a semana, e vem nessa sequência que até o Bidu falou, né? Jogamos bem em 2 desses 3 jogos sem vencer, mas é uma sequência que às vezes deixa o torcedor mais ansioso. Então, se o Guarani tiver muita dificuldade para conseguir o gol, eu acho que essa ansiedade vai acabar batendo também no torcedor. O time vai ter que ter muita maturidade emocional para não perder o foco na partida de amanhã, né, CH? Conversávamos isso, aliás, estamos falando sobre o assunto pelo menos há 2 dias. Eu não sei o que esperar. Eu acho que tem relação direta com o comportamento do time no jogo. O torcedor está ressabiado, está desconfiado, não está satisfeito com o time. Apesar do bom trabalho do Daniel, o Guarani não empolga na competição. E depois do último jogo, eu comentei, e essa é a minha opinião, que para mim o Guarani já está no seu limite, né? Eu não acredito numa subida de produção. Eu acredito até em regularidade. Eu acredito até brigando pela 4ª vaga até o final, faltando 2 rodadas. Mas sprint, transformar de uma maneira significativa o que está sendo apresentado até a partida passada, eu não acredito. Já foi tentado de tudo. O Daniel Paulista virou o time de ponta cabeça. Ele continua teimando. Tem coisa que, para gente que está à distância e aqui é mais fácil, está muito claro o que ele deve fazer, mas ele deve ter alguns motivos para não realizar certas apostas que para a gente é lógica. Então, o comportamento da torcida, a torcida está muito ansiosa por razões
N. Pandemia, parte econômica, ansiedade. Você imagina o torcedor que adora um campo de futebol, a vontade que ele tá de ver o seu time do coração. E ele vai colocar isso para fora. Não é todo mundo que tem essa característica, mas muita gente que conheço, por exemplo, vai para o campo, vai para extravasar. A gente pede aqui para que incentive essa coisa toda, mas em alguns casos não dá para controlar isso. Repito, está diretamente ligado ao comportamento do time dentro do campo e o que o Guarani vai apresentar no jogo de amanhã diante do Londrina. Não dá para domar isso. Eu, sinceramente, essa é uma ótima pauta que você está trazendo para a gente debater. É algo que eu, assim, como eu espero que o Guarani vai ganhar o jogo, eu não vou dizer que eu estou preocupado com isso. Não, na palavra certa não é preocupação, mas para mim isso pode acontecer sim, Júlio. Ô Batista, agora até ainda falando sobre essa declaração do Fred, né? É muito fácil de resolver isso. Pelo menos o campo teórico. É só marcar gol, só vencer o jogo, que a torcida vai ficar feliz da vida, né, Batistão? Às vezes até nem marcando gol, né? A torcida fica feliz. Eu já vi, estava lá no Brinco de Ouro, uma derrota do Guarani no Brasileirão para o Atlético Mineiro, perdeu de 4-1 e o time do Guarani saiu de campo aplaudido. A torcida reconhece quando o time faz uma boa partida, mesmo não vencendo. Claro, evidente que se puder vencer é o melhor dos mundos. Nesse jogo contra o Londrina, o Guarani não tem o direito de trabalhar com qualquer outro resultado. Primeiro, porque é mais time do que o Londrina. Basta ver a posição dos dois times na tábua de classificação. Claro que isso não garante vitória, mas essa consistência técnica, evidentemente, né? Quando você pega dois times, um mais fragilizado tecnicamente, o outro mais forte, o mais forte jogando em casa e ainda mais no caso aí com a torcida que estará retornando, será indiscutivelmente o favorito para conquistar o resultado positivo. Nem sempre na prática acontece, mas no pré-jogo nós temos que colocar dessa maneira, o Guarani é o amplo favorito. E segundo, é que o Guarani tem que ganhar 7 partidas e empatar uma em 10 para conseguir a classificação. Então, ele não pode tropeçar nessa partida contra a equipe do Londrina, porque, evidentemente, na sequência, ele vai ter jogos bem mais complicados, mais difíceis. Então, só para usar aí um linguajar da moda, né? Tem uma série aí na Netflix fazendo um enorme sucesso, Round 6. Então, nesse jogo contra a equipe do Londrina, ele tem que usar a primeira brincadeira assassina lá da bonecona, né? Ele tem que dar tiro para tudo quanto é lado, ele tem que eliminar metade dos concorrentes que estarão na sequência da competição. Então, esse é o primeiro. Então, é a brincadeira número 1. Lá no Round 6 são 6, né? Por isso que é Round 6. Mas aqui serão 10. Então, desses 10, ele vai ter que, no mínimo, para pensar em alguma coisa, metralhar aí 5, que são os 5 que ele tem para realizar em casa. Então, se é desse jeito, na partida contra o Vila Nova, tem que vencer o jogo. Batistão tá por dentro da série, hein? Tá maratonando, hein, CB? Eu ainda não comecei, preciso começar. Acho que ainda hoje eu vou começar. O Batistão tá desde a semana passada falando aí pra eu assistir essa série, Round 6. Oi, CH. Você lembra da minha dica, né? Lembro. Lembro também. 3 semanas eu falei disso. Vale a pena. Você fez uma previsão aí e a série estourou, né? O Brasil inteiro tá assistindo, só se fala nisso. Quem não tá assistindo aí tem que começar a ver também, pra não ficar perdido igual eu. Deixa eu aqui atender rapidinho algumas mensagens no WhatsApp, Marquinhos. Se você tiver mais alguma informação, fica à vontade. O nosso ouvinte aqui, o Demilson, hein? Não Denilson. Se tirar o Ludic, é pra tirar o foco de que o Daniel não tá conseguindo fazer variações e ganhar jogos. É a opinião aqui do nosso ouvinte. Estou apostando da vitória do Guarani amanhã, 1-0, gol do Rodrigo Andrade. O Sérgio Berretini, ele e o Bruno Guzmán
o Sérgio Bugrino da Capital, do ABC. Ele e o Guzmán estão falando aqui que tem a outra música lá, Jump, né, Marquinhos, do Van Halen também, que é uma das primeiras que toca lá na playlist do Guarani, né? Sempre abrindo os trabalhos lá no Brinco de Ouro. Essa música, o Bruno Guzmán pode me ajudar, se eu não estiver errado, essa música ela foi tema de uma marca de cigarro lá, muito famosa lá atrás. Cara, essa música, ela estoura o tímpano de todos os repórteres. Quem fica lá quando podia ficar atrás do gol, né, Marquinhos? Fica lá, pré-jogo rolando, concentração, então a gente tá aqui com o fone, anotando a escalação. Alô, Edu, saiu o Guarani, saiu o Londrina. Então a gente fica ali atrás do campo conversando, anotando a escalação. O Marquinhos nunca leva caneta, tem que prestar caneta pro Marquinhos, né? Porque, pô, o Marquinhos não é entrega monstro. assim, né, Júlio? O Marquinhos é monstro, cara. Se ele pediu, amém, obedece. Aí do nada começa esse negócio aí. Nossa, mas no último. Vai bem na orelha, cara. Quem não assusta é maluco. Não tem como não assustar. Quem tá perto da caixa de som ali, sempre dá um pulinho, né, Marquinhos? Alô, Rafael Pio. Rafael Pio que toma cada susto. Vou contar pra você um negócio. O Adilson Souza tá mandando aqui, Júlio, já está na hora do Diogo Matheus voltar. O Ludwig cruza mal. Joga muito pra trás. É a opinião aqui do nosso ouvinte. O Alexandre do Cambuí, em campeonato longo de pontos corridos como a Série A e Série B, não é normal uma equipe perder o foco em um jogo e outro, e logo em seguida se recuperar. Acredito que esse seja o caso do Guarani, mas ainda confio na recuperação e no acesso com a última vaga. Ô Alexandre, foram 2 outras ocasiões que o Guarani ficou aí mais de 2 jogos sem vencer, no caso 3, né? É a terceira vez do campeonato que o Guarani tem essa sequência de 2 derrotas e 1 empate. Nunca aconteceu na Série B de 2021 de ficar 4 jogos sem vitória. Então aí pegando os números, o Guarani sempre reage nesse 4º jogo. Toda a série é negativa, o 4º jogo é sempre muito decisivo para o Guarani e o time tem reagido. E precisa reagir nesse SH, não tem como, né? Amanhã é reagir ou reagir para continuar sonhando com acesso. Então, o campeonato está muito equilibrado, né? Você vai ver que esse equilíbrio vai se arrastar até o final do campeonato. Eu também acredito em reação. O Guarani não está jogando mal. É que existe um problema que já passou da hora de ser resolvido, que é o cara que joga ali no ataque no lugar do Davó. Ele já tentou inúmeras situações, mas outras ele não tentou. Por isso que eu tenho dito que o repertório dele tem talvez 2, no máximo 3 notas musicais. É muito pouco. Ele está sendo pago, ele é pago para isso, para arrumar o problema, para resolver a situação. E ele não está conseguindo. E não é possível, por exemplo, tem várias situações que a gente pode discutir. E eu também não falei que está errado colocar o Diogo, não, hein? Diogo é bom jogador, era o titular, tudo que o Batista falou é verdade. Agora o menino está vindo bem. Ele é da base do Guarani. E eu assim, tenho experiência, a base também tem que ser prestigiada. Mas não está errado. Se ele trocar ali, beleza. Também não vou conseguir criticar. Não é que está errado. Eu não faria isso. Só que o treinador é ele. Agora, ele deveria ter explicado na primeira vez. Ele perde umas oportunidades. Isso também, como ele está em formação ainda, mas tem bom conceito e vai ser um treinador com certeza que vai ter uma carreira longa pela frente. Só não sei onde ele vai chegar, mas ele é um cara que conhece futebol. E eu respeito muito. Ele poderia, na primeira pergunta, na primeira oportunidade que o Marquinhos acabou fazendo questionamento sobre o Alan Vitor, responde, cara. Responde. Mas responde de maneira, assim, sem ficar brincando com a inteligência das pessoas, né? Responda com respeito. Era melhor ele falar assim, é opção técnica, o rapaz está treinando, não está treinando bem. Ou ele precisa melhorar, não precisa arrebentar com o jogador e nem expor o problema, se é que ele existe, interno. Olha, dentro dos treinamentos a gente tem conversado bastante e o Alan Vitor, por exemplo, precisa de reagir, de ter um outro comportamento. E tem um outro problema, além do Renanzinho, além do Lucão, além dessas situações que a gente discute quase que semanalmente, é a insistência nesse Maxwell aí que ele pediu para contratar. A paciência que ele tem com esse cara é um negócio inacreditável. E eu não estou falando do Índio, do Tony e do restante, porque tem mais coisa para falar.
Então, isso aí é típico, viu, Júlio? Pode acreditar no que eu estou falando para você. É típico de treinador em formação, que quer ser mais realista do que o rei, entendeu? Se ele fosse para o caminho mais simples, ele receberia... Não tem treinador, bom ou ruim, que não sofra crítica. Essa é a nossa função aqui. E se eu for concordar com tudo que ele faz, não precisa ter comentarista aqui. Fala que tá tudo bom, próximo jogo a gente espera que o Guarani vai ganhar. Fala que todo jogo do Guarani o próximo vai ganhar e acabou. Aí perde o sentido da situação. Tá? E nós não vamos praticar jornalismo, nós vamos praticar aqui assessoria de imprensa do Guarani. Eu não sou assessor de imprensa do Guarani, nem do treinador, tampouco dos jogadores. Então eu tenho que falar aquilo diante do meu conceito que eu acho que está acontecendo, o que eu estou vendo nas partidas, porque treino a gente não consegue assistir mesmo. E ele sofre ainda. Eu vou repetir, o trabalho dele é bom. E vou repetir, eu acho que esse time chegou no limite. Não sei se outro treinador faria melhor que ele, não. Tenho lá minhas dúvidas. Como eu não tenho bola de cristal e não sou pitonisa, eu não posso afirmar. Põe outro que melhora. Ou se trocar, piora. Eu não posso falar isso. Eu acho que o trabalho dele é bom. Mas ele faz umas coisas que irrita até grilo, né? Ele irrita. Faz umas coisas que, pelo amor de Deus, entre elas é ficar insistindo com esse Maxwell, colocar Tony no jogo, essas barbaridades que ele faz de vez em quando. Mas todo treinador faz isso. Dos mais famosões aí aos menos famosos. Todo mundo faz. É a ordem alienígena lá do Batista aí que ele fala toda hora e é verdade. Essa ordem aqui no Brasil, ela interfere no trabalho de todo treinador do futebol brasileiro. Muito bem, ainda aqui sobre os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, o Cavalcante. Abraços. O que é mais fácil, Júlio? Ganhar 7 para subir ou ganhar 4 para não cair? Aqui, né, Batistão? A resposta está na própria pergunta, né? O mais fácil, o que é mais fácil? Correr 4 quilômetros ou correr 7 quilômetros? O que antes pode ser atingido, obviamente, vai ser um caminho sempre mais fácil, né? O Guarani não vai ter problema com rebaixamento. Vem fazendo um campeonato ok, um campeonato tranquilo. Em nenhum momento ele deu indicativo de que disputaria o bloco de baixo. E já tá com pontuação já, né? O ouvinte falou que... 42, eu nem entendi, inclusive, porque ele fala assim, ganhar 7 para subir. São 7 vitórias. Agora, não precisa de 4 vitórias para não cair. O Guarani tá com 42 já. Já matou já essa possibilidade. Olha, eu acho até, não sou matemático, né? Os matemáticos trabalham com 44. Por aquilo que eu estou observando aí, muita gente perdendo, né? Times que não estão conseguindo até, em determinados momentos, confirmar o favoritismo. Eu tenho a impressão de que com 42 já escapou. Não será necessário um número superior aos 42 pontos. Então, para mim, o Guarani já escapou, já garantiu a permanência na Série B, a B-Zona. E até por isso, eu tenho a impressão de que o Guarani deveria ousar, né, o técnico Daniel Paulista, ousar um pouco mais. Tentar algo diferente na competição. Nos últimos 30 pontos, ele ganhou 13. Então, se ele continuar fazendo a mesma coisa, vai conquistar a mesma coisa. Terminará o campeonato com 55 pontos. Beleza, não sofreu, né? Não foi ameaçado em nenhum momento, não deu susto no seu torcedor, mas não conseguiu o principal objetivo de qualquer time que entra na competição, sendo ele mediano ou grande, né? Times que foram campeões, o caso do Guarani, por exemplo, o Vasco, o Botafogo, esses times, Cruzeiro, entram na competição sempre com o objetivo de acesso. Estes e alguns outros times que são tradicionais e também não disputam a competição apenas por disputar. Diferente de outros times como o Brusque, por exemplo, né? O Brasil de Pelotas, quer dizer, são times que já entram na competição e vão lutar ali no bloco de baixo, até por falta de investimento e também pelas dificuldades naturais de uma competição que ficou muito difícil, que é a Série B, a B-Zona. Então essa pergunta, ela não tem nenhuma razão de ser. O Guarani já escapou, gente. Não adianta ficar imaginando
de que o Guarani terá problemas com isso. O que tem que ser feito agora é focar nessas 10 partidas, tem que ganhar, pode ser que 7 vitórias, pode ser que dá, né? Porque os matemáticos estão trabalhando com 64 pontos. Já tivemos um ano aí, Vadão, no Bahia, subiu com 59. Mas também já tivemos o time do Paulista de Jundiaí com Wagner Mancini, fez 62 pontos e não subiu. Então, evidentemente que para não correr nenhum tipo de risco, tem que trabalhar com 64 mesmo. Aí lá na frente é que vai ver se será necessário ou não. O campeonato, neste momento, ele está tendo aí, sabe, alguns indicativos. Times que estão virando o fio antes da hora e que não vão chegar. O caso do Goiás, por exemplo, sabe, ele está caindo numa hora realmente ruim da competição. E alguns times estão subindo, e pela sua grandeza, que é o caso do Vasco, por exemplo, que nas recentes partidas, né, nos últimos jogos, acabou se credenciando também por uma vaga. Então eu creio, embora eu tenha feito aqui um estudo dos últimos 5 anos, só um muda. Pode ser que mudem 2, da 26ª rodada até a 38ª rodada da competição. E o Guarani está dentro. Ele está dentro, ele tem toda a chance, tem toda a possibilidade de conseguir. Só não pode tropeçar em os jogos chamados jogos ganháveis. E até com relação ao público, né, eu estava dando uma olhada aqui sobre a distribuição do público no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é até interessante a gente dar uma passada de olhos aqui, ó. Por exemplo, a Cabeceira Sul, o Guarani poderá colocar 1.977 torcedores. Cabeceira Sul é aquela contrária ao... Opa, o Batistão volta na sequência para terminar o raciocínio dele sobre o posicionamento, né, da torcida do Guarani no Brinco de Ouro. No tobogã, isso. 1.506 torcedores. Então, Cabeceira Sul, 1.977, tobogã, 1.506. Na parte inferior do tobogã, 685. Nos camarotes, lá na parte inferior do tobogã, embaixo do tobogã, naqueles camarotes, 168 torcedores. Nas cadeiras vitalícias, 1.113. Esses números que eu passei aqui são números no percentual de 30% da capacidade de cada setor. Então, tomando por base a capacidade do estádio Brinco de Ouro da Princesa e excluindo a cabeceira norte, que é a do placar eletrônico, essa estará fechada. Ali cabem 420 torcedores, né, os 30% da capacidade, mas ela não poderá ser utilizada porque ela pertence à torcida visitante. Como a torcida visitante não pode entrar no estádio, ela ficará fechada. Então, 18.170, essa é a capacidade do estádio Brinco de Ouro, 18.170, e estes números que eu passei aqui, né, são os percentuais de 30%, cabeceira sul, tobogã, tobogã inferior, camarote sul, tobogã, parte inferior e também as cadeiras vitalícias. Júlio. Maravilha, daqui a pouco tem Valdemir Gomes também opinando aqui no Bandeirantes Esportiva sobre o Guarani de amanhã contra o Londrina, mas agora informações do trânsito. Trânsito. Moraes Salles tem trânsito carregado da Rafael Andrade Duarte até o cruzamento com a Coronel Quirino. Na chegada à Irmã Serafina, o trânsito é intenso nos dois sentidos. Quem segue sentido Nova Campinas enfrenta lentidão nas duas pistas entre a José de Alencar e a Francisco Glicério. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Carlos Batista. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição estética e público em geral. E tem uma loja recém-inaugurada, especialmente para a população do Ouro Verde em Campinas.
Rua Armando Frederico Renganeschi, 168. Aliás, o Renganeschi foi um grande treinador do futebol do Brasil, treinou o Guarani Futebol Clube e ele empresta o nome para esta rua, uma importante rua lá no Ouro Verde. É uma rua gigante e o número é 168 lá no Ouro Verde para atender especialmente aquela população. Cirúrgica Popular. Tem produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. São 2 lojas em Campinas. Essa na Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. E também tem lá na Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo do UPA, lá do Carlos Lourenço. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 999-60-6673. 999-60-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Bandeirantes, Valdemir Gomes. O da palavra fácil, tudo bem, Tigrão? Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, Valdemir? Alô, Júlio. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Bandeirantes Esportiva. Muito obrigado. Destaque é que é um jogo que não dá nem para pensar, né? Esse jogo do Guarani, que nós estamos ainda falando finalzinho aí do primeiro bloco do Guarani, não dá nem para pensar em outro resultado que não o de vitória. Não é? Então, se o negócio é permanecer, pode jogar com o Júnior, porque o Guarani já permaneceu. Agora, se a pretensão é ainda tirar esses 6 pontos que separam o Guarani do 4º colocado, esse é o tipo de jogo, com todo respeito ao Londrina, lá também são homens, são profissionais, mas o Londrina vive aí uma briga titânica para permanecer na primeira divisão. Vem evoluindo, ganhou algumas partidas interessantes, parece que deu uma reorganizada na casa, mas ainda está muito, mas muito longe, né? De chegar aí a uma situação realmente de conforto dentro da tabela, em se falando em permanência. Então não dá. Então, se o Guarani vai fazer apenas uma campanha apenas de permanência que já está construída, para mim isso é indiscutível, né? E fazer agora uma campanha confortável, de respeito, que negócio dá não, porque tem que ter dignidade, tem que terminar respeitando a instituição, aí joga o jogo. Agora, se está pensando em tirar esses 6 pontos, amanhã tem que atropelar. Mas não vai jogar contra o vento, é jogo duro, o adversário vem, se fecha, joga por uma bola, também precisa dos pontos. Isso aí todo mundo sabe, todos nós sabemos, mas tem que ir para cima. Não pode, tem que encontrar um jeito de ganhar o jogo, ponto. Mas como é que encontra um jeito de ganhar o jogo? Correndo mais que o Londrina, subindo a marcação, tendo alto grau de concentração para não cometer erros infantis de defesa, nem do goleiro. Estar muito focado quando as oportunidades surgirem para ter frieza, para planejar antes o que vai fazer e fazer o gol. É isso. Então, esse é um tipo de jogo que não dá para dizer, pelo menos somou, não ficou assim, não. Se somar 1 aí é derrota. Se perder, é derrota mesmo. Somando 1, para mim, é derrota. Tem que somar os 3, esperar uma rodada favorável e continuar vivíssimo na briga. Qualquer outro tipo de comportamento e de objetivo do Guarani no jogo não se justifica e não se coaduna. Ele não se alinha com um objetivo chamado acesso. Júlio. Você falou aí durante seu comentário, joga o jogo. Não tem nada a ver com o JJ não, né? Você não deu spoiler aqui do que é o JJ, segue aqui a sua gincana, hein, Tigrão? O ouvinte tá mandando ainda. Mas é bom, hein? O que significa JJ? O jogo é muito bom. Joga o jogo faz parte disso aí ou nada a ver? Nada a ver. Nada a ver, até porque ontem teve um ouvinte
que já deu essa resposta e nós dissemos, não é essa. Não é essa. Eu quero saber, dentro do campo, com o jogo em andamento, bola rolando, o que é JJ? JJ. Então manda aí sua mensagem de áudio, o que significa JJ. Para fechar aqui o bloco do Bugre, as últimas participações de texto, se o Botafogo e o CRB empatarem hoje e o Guarani vencer, entra na briga de novo. Concordo com o nosso ouvinte aqui, o Eduardo, principalmente com a derrota, né, do Goiás. O Goiás perdeu para o Náutico, então a diferença iria para 3 pontos apenas. Júlio, 7 vitórias em 10 jogos, eu só acredito se o técnico fosse o Carpini ou o Conceição. Com o Daniel Paulista não dá para acreditar, o Guarani vai perder para o Avaí e para o Goiás em casa. Infelizmente, tá mandando aqui o nosso ouvinte. O Jaime de Ubatuba, JJ, jogar junto. É o palpite dele aqui para JJ. Errou! Não é, hein? Amigos, boa tarde. O Guarani, todos os anos que atinge uma pontuação que não cai mais, sempre para de jogar. Mas parece que não quer subir, acaba com a ambição. É o Jair de Jales que tá mandando aqui a mensagem dele. E a última aqui, Júlio, se o Guarani não jogar bem amanhã, vai se comprovar tudo que eu venho falando aqui na Band. Simplesmente o Guarani não quer passar a vergonha que a Chape está passando. Monta um time para permanência na Série B. E como a Série B está fraca, eles ficam segurando o time. É a opinião do nosso ouvinte, o Severino Costa. Ele tem essa teoria. Bom, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado, Marquinhos? É só chamar, Júlio. Agora são 6h07. Trânsito. Quem segue pela Santos Dumont perde tempo no sentido Viracopos, do trevo Sérgio Mota até o Monte Cristo e na altura do SESI. Campinas Monte Mor tem trânsito carregado no sentido Hortolândia, do trevo da Bocha até o Parque Santa Bárbara e do acesso da Avenida Emancipação até a IBM. Ainda não comprou o presente de Dia das Crianças? Corra! Aproveite as ofertas imperdíveis da Fast Shop. Até 35% de desconto em até 18 vezes no cartão. Baixe o app Fast Shop. Carlos Batista. Eu quero falar com você sobre a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição em Campinas. Por exemplo, no Castelo, bairro Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também na Avenida John Boy do Lope, 4.904. Sua mensagem de áudio aqui para o nosso Fala Galera, 971021493. Estou aqui esperando a sua participação, 971021493. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça.
parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Continua hoje a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com 3 jogos. 7 horas tem Vila Nova e Remo, Botafogo contra o CRB. Às 9h30, Coritiba contra o Cruzeiro. Rodada segue amanhã, Guarani e Londrina às 4h30, Vitória joga contra o Confiança, o CSA pega o Brusque e o Sampaio enfrenta o Vasco da Gama. Avaí empatou com a Ponte 1-1, o Náutico venceu o Goiás 3-2 e o Brasil venceu o Operário em Pelotas 1-0. Coritiba é o líder com 54, Avaí 50, Botafogo 48, Goiás também 48. Guarani é o oitavo colocado com 42 pontos e a Ponte Preta é a 15ª com 34. Na zona de rebaixamento, Londrina 30, Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas com 19 pontos. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. 8 horas e 13 minutos. Eu estava falando aqui agora há pouco da Rose Pisos quando tivemos uma interrupção no sinal. Então eu vou repetir aí para vocês sobre o que estava dizendo sobre a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Contato com o repórter Antônio Lupe para atualizar informações da Ponte Preta nesta sexta-feira. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira, de muito trabalho para os jogadores da Ponte Preta, principalmente para aqueles atletas que estão sem oportunidades no time principal da Ponte. O técnico Gilson Klena aproveitou a semana cheia para dar ritmo de jogo a esses atletas que estão ficando como opção no banco ou às vezes nem relacionados para as partidas. Por isso, a Ponte fez um jogo treino hoje contra o Atibaia no período da manhã no estádio Moisés Lucarelli e a Ponte venceu pelo placar de 1-0. Josiel, ele mesmo, Josiel marcou o gol da vitória da Ponte Preta, que começou atuando essa atividade com Luan no gol, Jean Carlos, Douglas Mendes, Gustavo Cipriano e Marcelo Hermes, Iago Henrique, Lucas Cândido e Thales,
No ataque, Niltinho, Iago e Josiel. Lembrando que foram 3 tempos de 30 minutos. A segunda formação teve o Luan, depois o Guilherme no gol, Jean Carlos, depois o Igor Maduro, Douglas Mendes, Henrique e Marcelo Hermes, Iago Henrique, depois o Locatelli, Lucas Cândido, depois o Matheus Anjos participou da atividade e o Thales, depois saiu para a entrada do Camilo, Niltinho, Pedrinho, depois entrou no lugar do Niltinho, Iago e Rodrigão. Na etapa final, o time da Ponte terminou com Guilherme, Igor Maduro, Gustavo Cipriano, Henrique e Jean Carlos, Locatelli, Matheus Anjos e Camilo, Pedrinho, Bruninho e Josiel. Agora, os jogadores da Ponte receberam uma folga e as atividades devem voltar na segunda-feira, onde a Ponte tem mais uma semana cheia até o duelo contra o Náutico no próximo sábado, dia 16, às 4 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Antes dessa atividade, o preparador físico da Ponte, Jovenilson Souza, participou de uma entrevista coletiva e falou a respeito da condição física do atual elenco da Ponte no momento final, no sprint final da disputa da Série B. Na realidade, a equipe está no ponto, numa condição em que a gente planejou para isso. Ao longo dessa temporada, na nossa avaliação, a equipe da Ponte Preta sempre teve boas condições físicas. O que a gente precisa entender é que a preparação física, ela depende do aspecto técnico e da parte tática. E o contrário também é verdadeiro. Então, uma equipe só atinge a forma desportiva quando esses 3 elementos, mais a questão emocional, estão em ótimos níveis de desenvolvimento. Aí sim, você tem possibilidade de ter melhor rendimento e, consequentemente, melhores resultados. Talvez essa análise, ela seja, vamos dizer assim, influenciada na sua análise devido aos resultados. Infelizmente, em algum momento da competição, a gente acabou tendo bom rendimento, porém não tivemos os resultados que a gente esperava. E nos últimos jogos a gente tem aliado bom rendimento com o resultado. E isso favorece a análise do nível de rendimento da equipe. O preparador físico da Macaca também fala da questão física do meia Matheus Anjos, o último reforço contratado pela Ponte, e da situação clínica e física do atacante Rodrigão. O Matheus já está curado da lesão do reto femoral, a lesão está cicatrizada. Nós iniciamos um trabalho de reequilíbrio muscular para uma correção de um déficit. Esse trabalho continua sendo feito e ele tem respondido satisfatoriamente aos treinamentos, seja treinamentos físicos, treinamentos técnico-tático, e ele está à disposição. O Rodrigão é um atleta super importante, né, para a nossa equipe. Realmente ele ficou fora de alguns jogos, é uma perda relevante pela importância desse atleta na equipe. É importante a gente entender que quando a gente fala de emagrecimento quer dizer perda de gordura, de massa gorda. O Rodrigão, ele teve emagrecimento, perdeu um pouquinho de massa gorda, mas ele perdeu massa muscular também, então ele teve uma perda de peso. E essa é a nossa preocupação. O departamento médico está cuidando disso, né, devido ao aspecto clínico do problema que ele teve, e o departamento de preparação física e performance, paralelamente, está cuidando da questão muscular. Já iniciamos um trabalho para recuperação da massa muscular e da força, a nutrição já começou a intervir com uma suplementação, e a questão dele, se vai estar à disposição para o próximo jogo, vai depender muito da evolução dele durante a semana nos treinamentos. A Ponte tem 11 dias de preparação até o jogo contra o Náutico, no dia 16, no Moisés Lucarelli. Mas antes desse intervalo, a Alvinegra enfrentou uma maratona de jogos em um intervalo curto. Jovenilson Souza fala da importância desse período sem jogos para recuperar os atletas visando a reta final da competição. Um ponto a ser debatido é o calendário do futebol brasileiro. E nós, enquanto profissionais do futebol, não queremos aqui mudar o calendário, porque isso não é competência nossa. Porém, a gente precisa falar disso. Nós fizemos 4 jogos em 11 dias, 6 jogos concentrados, e agora nós vamos ter um período de 10, 11 dias para outro jogo, né? Então isso poderia ser melhor distribuído.
Se a gente fizer isso, nós vamos ter os atletas em condições, né, em prontidão fisiológica e psicológica melhor para poder ter um melhor rendimento nas partidas. Isso influencia diretamente. Isso também coloca os atletas num risco maior de lesão, seja ela muscular ou seja ela por trauma e articular, né? Então, é importante a gente observar esses detalhes. Como nós não podemos alterar o calendário, esse período de jogos concentrado, que a gente prioriza é a recuperação dos atletas. Você não consegue dar carga de treinamento, nem de treinamento físico, vamos chamar assim, e nem treinamento técnico-tático. São ajustes, polimentos que o treinador acaba fazendo, mas você tem que priorizar a recuperação para que esses atletas possam ter uma melhor condição para o rendimento no jogo, que é a prioridade, né? E quando você tem um período assim mais longo, te favorece você ter uma recuperação maior desses atletas, especialmente aqueles atletas que estão com uma minutagem maior, e contrapartida você também tem a possibilidade de fazer os trabalhos preventivos, eu vou chamar, não gosto muito dessa palavra, mas os trabalhos protetivos para o atleta, alguns trabalhos físicos, especialmente de força, potência e velocidade, e o treinador, junto com os auxiliares, tem a possibilidade de introduzir comportamentos táticos ou aperfeiçoar aquilo que já vem sendo desenvolvido. Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta, também revela a situação dos atletas que não atuaram contra o Avaí. O goleiro Ivan, os zagueiros Cleilton e Thiago Lopes, o lateral Felipe Albuquerque, o meia Fecim e o atacante Rodrigão. Bom, o Fecim, o Felipe, o Rodrigão e o Thiago já estão em trabalho de transição, cada um no seu nível, cuidando do trauma que teve, e esses atletas nós vamos observar a evolução dele durante os treinamentos da semana para a gente saber se estarão à disposição ou não. Bom, nessa última parte da entrevista, o Juvenilson não citou o Cleilton e nem o Ivan Quaresma. Então, esses dois atletas, eles ainda estão no DM e vão ter aí mais uma semana, provavelmente alguns dias de tratamento antes do período da transição, como os outros atletas que foram citados pelo Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta. E o duelo contra o Náutico, a gente já falou bastante aqui, marca o reencontro entre o time e a torcida da Ponte Preta depois de quase 1 ano e 7 meses. E a Ponte hoje definiu a organização, como vai funcionar para que o torcedor tenha a possibilidade de acompanhar o jogo, mas seguindo todos os protocolos de saúde. Algumas informações importantes e eu já deixo aí o recado para o meu glorioso amigo Alexandre Almeida preparar o dedo e a vinheta. Mas antes, informações importantes. 8.700 lugares, a permissão que é para 50% do público, eles foram liberados, porém tem que ser descontado o número de pessoas que estarão trabalhando no jogo e respeitando os recuos, né, o distanciamento solicitados pelas autoridades. Observação importante número 1, só entra quem estiver vacinado, com as 2 doses ou dose única no caso de vacinas que só precisam de uma aplicação. Os ingressos serão nominais e na hora de entrar no estádio, o torcedor terá que mostrar o certificado de vacinação junto com seu documento de identidade. O torcedor que tiver somente uma dose da vacina e que exige 2, ele deverá apresentar obrigatoriamente os resultados dos testes de antígeno, que tem que ser realizado até 24 horas antes da partida, ou o exame PCR, que tem que ser feito até 48 horas antes da partida. Ninguém vai entrar sem máscara e haverá a aferição da temperatura na entrada do estádio. Os bares do Majestoso, eles estarão fechados. Ambulantes com opções de kit alimentação, previamente embalados e higienizados, irão até o torcedor que quiser comprar o seu alimento. Agora as informações dos ingressos. O valor do ingresso para a arquibancada geral é de 40 e 20, 40 e 20. Eu posso pedir só mais
como a gente ficou um longo período sem usar a vinheta, o valor dos ingressos para a arquibancada geral é esse. 40 e 20. Aê! 40 e 20. Sensacional. Nas cadeiras VIP e vitalícia, o valor é de... Calma. Nas cadeiras VIP e vitalícia, o valor é de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia. As vendas, elas serão online e vão se iniciar às 9 horas do dia 13. Dia 13, também conhecido como quarta-feira. Quarta-feira, dia 13, começa a venda dos ingressos através da internet, apenas pela internet. O link será disponibilizado no site Futebol Card e o encerramento das vendas às 4 horas da tarde do dia do confronto ou quando acabar a carga de ingressos. Importante destacar para os sócios torcedores da Ponte Preta camisa 10 adimplentes, que tem o plano que dá direito a assistir os jogos em casa sem desembolsar nada além das mensalidades. Os sócios, eles podem retirar os ingressos na sala do TC10+, que fica no Moisés Lucarelli, a partir do dia 11 de outubro, segunda-feira, 11 de outubro, das 9 da manhã às 8 horas da noite. Dia 12, feriado, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora da Aparecida. Feriado nacional, o horário será diferente, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. E no dia 12, não haverá adesão de planos no feriado, apenas a retirada do ingresso. Nos dias 13 e 14, mais uma vez, horário normal, das 9 às 8 horas da noite. O sócio não conseguirá trocar ou pegar o seu ingresso no dia 15, sexta-feira, e nem no dia 16, no dia do jogo. Então, a partir de segunda até quinta-feira, o sócio pode retirar, e a partir do dia 13, quarta-feira, para quem não é sócio, pode comprar o ingresso virtualmente com o valor de... 40 e 20. Parceiro você, hein? Aê! Quem tem Antônio Lupo como amigo não precisa de inimigo, né, pô? Pô, operador aqui. Mas eu dei o recado antes do boletim. O boletim já deu o recado. Não, mas tinha que avisar assim, ó. Vou soltar 3 vezes, não 2. Entendi, exatamente. perdão. Mas tudo bem, depois você se acerta com o operador aí e paga uma pizza Nanico pra ele. Bom, falando sobre... Só mais um detalhe. Fala, Antônio Lupe. Qual o último detalhe? Crianças. Crianças. É verdade, é um detalhe importante. Isso, importante. Todos, não é uma determinação da Ponte, é da Prefeitura de Campinas e da CBF. Pelo menos uma dose. Todos que estiverem no estádio têm que ter uma dose. A gente sabe que a vacinação aqui no Brasil ainda não tem aí para crianças, né? Então, assim, crianças, elas não poderão entrar. A criança que tiver menos de 12 anos ou alguma dose aplicada em outro país, com a comprovação da carteirinha, aí pode entrar. Então, crianças que não tenham sido vacinadas não poderão entrar no Moisés Lucarelli. Eu pensei que fosse diferente, né? Eu li algum lugar aí sobre um termo para as crianças. Mas é a volta gradual, né? Não tem jeito. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas situações. E lembrando que teve até um vídeo que perguntou aqui por que a Ponte está com mais de 8 mil torcedores liberados. É porque a Ponte vai ser beneficiada justamente pelo fato do jogo estar marcado para o dia 16, que é o primeiro dia que o governador Dória liberou para eventos esportivos com 50% da capacidade. Até o dia 15, se o jogo fosse no dia 15, seria 30% da capacidade do Majestoso. Como a Ponte tem o seu primeiro jogo no dia 16, aí ela será beneficiada com mais espaço no Majestoso para essa partida contra a equipe do Náutico. E aí, Batistão, falando da Macaca, né? Expectativa aí pela volta do Rodrigão, pela ainda estreia do Matheus Anjos, que pode ser um reforço para essa reta final do campeonato. A gente não viu ainda o Matheus Anjos com a camisa da Ponte. E também aproveitar esse tempo de folga para recuperar os jogadores no DM, né, Batista? Exatamente. Eu acho que esse é o fator primordial, né? Porque não dá para contratar mais ninguém. O período de contratação já está encerrado.
e a Ponte tem muitos jogadores lesionados. Aliás, a Ponte tem sido perseguida por esse fato, especialmente com relação aos zagueiros. E isso quase compromete. O último jogo, por exemplo, é que o Ednei estava voltando de contusão e já foi para o pau, como se diz na gíria. Porque senão o Gilson Kleina teria que usar um menino recém-saído da base para compor o sistema defensivo lá, o miolo de zaga, para um jogo extremamente difícil contra a equipe do Avaí. Então esse período longo vai dar essa tranquilidade para que o time possa conseguir a recuperação de alguns atletas. Por exemplo, o Rodrigão. O Rodrigão tem feito muita falta. E ele, como disse aí o Juvenilson, né, o preparador físico, que aliás deu uma bela entrevista, fala bem, é bem articulado. Gostei demais da entrevista aí do preparador físico da Ponte. O Rodrigão, ele perdeu peso, mas esse fator de perder peso, ele não perdeu gordura, né? Diferente do cara que faz um regime. O cara tá gordo, ele faz um regime, então ele perde gordura. O problema do Rodrigão foi um problema viral. Então, amidalite também, que ajudou muito. Então, ele perdeu também alguma gordura que ele deveria ter, né? Todo, mesmo atleta tem gordura, tem baixo teor de gordura, mas tem gordura também. Mas perdeu massa muscular. Então, essa semana será fundamental para que ele possa conseguir a recuperação da massa muscular. Ele não tem a menor dúvida que se tivesse em campo na partida contra o Avaí e sobrasse aquela bola no minuto final da partida, ele teria metido para dentro. Na cabeçada, que é uma especialidade do Rodrigão, então veja a falta que o cara está fazendo. A Ponte tem, nesse período também, né, olhando pelo aspecto tático, o Gilson Kleina terá a oportunidade de fazer aí alguns experimentos para que ele possa extrair o melhor do elenco, já que não sei se o Fecim terá condições. O Fecim vinha sendo uma figura importantíssima, inclusive nos jogos em casa, marcando os gols. Mas ele se ausentou por lesão e não sei se terá possibilidade de se recuperar até lá. E veja que o Fecim entrou na vaga do Camilo, que se contundiu, mas o Camilo não voltou na vaga do Fecim. Então, isto significa que o Gilson Kleina não está confiando mais da maneira que confiava antes no trabalho do Camilo. Então, o Camilo efetivamente virou reserva para ser utilizado em alguns pedaços de jogos. Ele entrou até nessa partida contra o Avaí, teve uma grande oportunidade. Um jogador experimentado, rodado como ele, não podia ter aquela dúvida que ele teve entre chutar e passar. Optou em passar e acabou errando. Se ele chuta, talvez tivesse conseguido fazer o gol. É experiente, é técnico, tem qualidade, mas não é nem sombra do Camilo, que outrora fizera boas partidas aí com a camisa da Macaca, Júlio. Outrora, hein? Sensacional, hein, Batistão? Rasgou o vernáculo aí, hein? Muito bom. Bom, CH, quero te ouvir também sobre a Ponte, né? Tem falado aí sobre o Rodrigão, mas temos debatido pouco sobre o Matheus Anjos, hein? Pode ser uma opção muito interessante aí, já que o Camilo não é mais aquele Camilo do primeiro semestre, né? A gente tem criticado muito as atuações do Camilo e o Fecim ainda tá machucado. Quando será que a Ponte vai desfrutar aí do Matheus Anjos, que é um jogador que gerou muita expectativa em parte da torcida, CH? Poxa, gostaria de responder essa pergunta e tenho até uma expectativa interessante sobre o jogador, mas ele está há muito tempo sem jogar, né, Júlio? E a gente sabia que ele, inclusive, não chegou na Ponte um pouco mais rápido justamente por alguns probleminhas que apontam parte clínica e física. Então, como é que nós vamos sugerir? Parte técnica não tem discussão, ajudaria com certeza, mas eu não tenho a mínima ideia como ele esteja. Se ele tem condição de jogar 10, 15, 20, 30, mas tecnicamente você tem toda a razão, ele ajudaria. E isso é verdade. Todo mundo pergunta a todo momento. Pergunta aí para você, pergunta nas minhas redes sociais. Toda hora eu tenho que responder. Escuta, e aquele menino que veio do Atlético Paranaense, bom jogador, não vai jogar nunca? Então, talvez, se ele não tivesse uma condição clínica igual a essa, a Ponte nem conseguiria contratar o jogador.
tomara que ele consiga ajudar um pouco, né? Essa é a expectativa de todo mundo. Não é? Mesmo porque o Camilo está em baixa e ele pode, entre outras posições, jogar e ajudar, justamente nessa posição do Fecinho, do Camilo, ali por dentro. Ele é bom jogador, tem boa técnica, mas precisa estar pronto, né? Só agora que, quanto tempo faz que o Lucas, por exemplo, está aí, a gente criou aqui uma grande expectativa e ele tem condição técnica de ser titular desse meio campo e, infelizmente, os problemas físicos não permitem que ele esteja em campo. Então essa é a realidade da Ponte. Essa é a grande realidade. Também gostei da entrevista do preparador físico. Ele trouxe à luz muitas situações que todo mundo pergunta para a gente todo dia. Não é com detalhes de cada jogador, porque a Ponte vai precisar de todo mundo. Nessa reta final, até sair dessa posição incômoda aí, a Ponte não pode abrir mão de nenhuma situação, de nenhum pontinho. Então todo jogador que está no elenco tem que estar em condição para poder ajudar o Gilson, que foi assim, com muita união, trabalhando com todo mundo praticamente, colocando e acreditando em jogadores que a gente nem falava aqui no momento da crise. Então ele não desistiu de ninguém, o técnico da Ponte. Talvez precisa terminar o campeonato, né? E tomara seja coroado com os 40 e tantos pontos para a Ponte não ter problema do rebaixamento. Mas esse trabalho do Gilson Kleina de recuperação é impressionante. Da situação que a Ponte estava e hoje como ela está, e ela não está jogando bem. Ela está jogando um futebol competitivo e organizado. A gente tem que reconhecer que o trabalho é bom de recuperação, bom de estar fazendo um suco aí bem saboroso com poucas frutas e com pouquíssimo açúcar, diga-se. Então, vamos ver. Os próximos dias eu acho que está certo. Ele na última, essa coisa de folga, eu recebi alguns questionamentos. A folga é necessária. Ele falou na última entrevista coletiva e na penúltima que o grupo está cansado. Tem muitos jogadores que estão estafados, porque é muita viagem, é muito deslocamento e é necessário nesse momento um treinamento. Nesse momento ele tem o mesmo peso de um descanso. E olha que eu estou achando que até o descanso é mais importante nesse momento do que um próprio treinamento. De qualquer maneira, tem muito tempo para a partida contra o Náutico. E sobre o aspecto físico, você percebe nas últimas partidas que o time está suportando bem, está treinando bem. Tem um probleminho ou outro, mas absolutamente natural, e o time está bem condicionado fisicamente, viu, Júlio? Valdemir Gomes, quero a sua opinião também sobre a Macaca Tigrão. Tem um tempo aí, né, de preparação para o jogo contra o Náutico, e agora vai afunilar, né, Tigrão? Calendário, duelos. É a hora da verdade na Bezônia e a Ponte Preta precisa da vitória para respirar no campeonato. Precisa urgentemente dessa vitória. E eu chamo a atenção de todos, sem querer gerar aí nenhum tipo de pânico, nem de preocupação, além do que aquela que o torcedor já tem, para o fato de que o Náutico deu uma desembestada, mas deu uma desencaixada impressionante. E, de repente, levou o Hélio dos Anjos de volta, contratou aquele centroavante bom de bola, fazedor de gols, que era do Sampaio Corrêa. Como é que é o nome dele, Júlio? Foi artilheiro ano passado? O Caio Dantas, né? Caio Dantas, nome composto, é sempre um pouco mais difícil. Ele tá metendo gol, já fez gol aí pro Náutico, né? O Giancarlo, o 10, voltou a jogar um ótimo futebol. Jogador agudo, perigoso, chuta, bate escanteio com um imenso perigo. Resumindo, o Náutico cresceu, né? Se a Ponte pega o Náutico na sua fase de saco de pancadas, era uma situação. Pegando o Náutico agora, retomando o ritmo, e lembro aos navegantes que o último resultado do Náutico foi um 3-2 agora, nessa última rodada, para cima do Goiás, né? O Náutico ganhou de 3-2 dentro de casa, chegou a 41 pontos. Então, se nós estamos aqui a todo momento dizendo que o Guarani com 42 está na briga, ele tem
está aí a 6 pontos do quarto colocado, que hoje é o próprio Goiás, que perdeu para o Náutico. Por que um time de 41 não está na briga? Então o Náutico não só voltou a jogar um bom futebol, voltou a ser competitivo, mas deu um galope para cima do Goiás. Eu vi o jogo, hein? Mas uma correria impressionante. E o Goiás é time de G4, pô. Se acabasse hoje, na 28ª, aliás, para o Goiás já foi a 29ª rodada, né? Já foi a 29ª. Então, para o Goiás, vou dizer para vocês um negócio, hein? Ele não esperava um Náutico tão intenso. E o Náutico ganhando o jogo chegou ao 41. Esse Caio Dantas é um tormento para qualquer zagueiro. De onde ele está, ele bate, ele é cabeceador, ele marcou gol de cabeça lá contra o Goiás. Então o jogo vai ser terrivelmente difícil pelo seguinte: o Náutico já está nessa fase aí que o Batista falou. Já está na fase da diversão. Porque a sua torcida não acredita muito em acesso. Mas cair, ele também não cai mais, né? Tem um grande amigo nosso que trabalhou com a gente aqui na Bandeirantes, que uma vez ele me falou uma história mais ou menos parecida. E eu não vou dizer mais características dele, porque elas são tão peculiares, que aí eu entrego o cara no ar. Mas uma vez eu perguntei como é que estão as coisas, e aí, você tá tranquilo e tal? Ele falou, eu, rico, não fico mais. Mas para sarjeta também eu não vou mais. Pela minha idade e por uma perspectiva que eu tenho aí do ponto de vista social e financeiro. Repito, rico eu não fico mais, e para a sarjeta também o risco que eu corri lá atrás, agora eu não vou mais. O que ele quis dizer? Bom, dá para tocar aí, tá confortável e tal. Eu trago esse amigo nosso agora para o Náutico. 41, para a sarjeta não vai mais. Né? Precisa de 3 pontos. E para subir, é meio difícil ele ficar rico aí, mas tem 41, tá a 7, né? Ele tem, Náutico, por jogar ainda 29 jogos, 39 jogos, como a Ponte também tem 9 jogos. Pô, são 27 pontos em disputa para tirar 7. Considerando que o Náutico, em metade do campeonato, ele foi líder, se voltar a jogar aquele futebol, agora com a torcida pressionando, como pressionou contra o Goiás, pressionou o adversário lá nos aflitos, ele pode até ainda pensar, né? Como esse amigo nosso, não fico mais rico, mas de repente dá uma zebra e eu fico, né? E para a sarjeta ele não vai mais mesmo. Então ele já está na fase, como dizia o Batista, de se arriscar, de tentar fórmulas novas, de repente se divertir um pouco no campeonato, fazer jogos assim decisivos para tentar chegar, mas sem a pressão de estar ameaçado de rebaixamento, como pelo menos aqui 10 times, né? Do Remo para baixo está todo mundo no rolo. Remo, Sampaio, Cruzeiro, né? Operário, Da Nova, Ponte, Brusque, Londrina, Vitória, né? Confiança, Brasil, tá todo mundo no bolo. Agora o Náutico já descolou, o Náutico já tá legal. E isso, aliado, essa aparente tranquilidade de não ter ameaça de rebaixamento, né? Isso aliado ao fato de que ele ainda tem boas chances, não só matemáticas, mas reais, de acesso, transforma o jogo numa pedreira, porque ele voltou a jogar bem, ele voltou a ser competitivo, ele voltou a se organizar em campo, ele trouxe o Caio Dantas, ele botou de novo o Giancarlo para ser o líder do time tecnicamente e o melhor jogador do time. Então a Ponte vai ter muita dificuldade para ganhar esse jogo. Só que aquilo que coloquei agora há pouco aqui com relação ao Guarani, qualquer resultado amanhã do Guarani contra o Londrina, que não os 3 pontos positivos, é derrota. Eu tenho que dizer isso da Ponte também. Qualquer resultado que não os 3 pontos positivos contra o Náutico é derrota. Empate nesse jogo é derrota. Senão a Ponte não chega, ela patina muito, anda muito de lado, né? Então, só que tem um detalhe, Londrina é Londrina e Náutico é Náutico. A dificuldade é outra. E também ninguém discute que o próprio time do Guarani é superior, hoje, individualmente, pela campanha e tal, ao próprio time da Ponte. Então a Ponte, com um time inferior ao do Guarani, pega um adversário superior ao do Guarani, que é inferior, no caso, o Londrina.
Então vejam que se nós estamos prevendo dificuldade fazendo uma associação da dupla campineira aí para o Guarani amanhã contra o Londrina, mas não pode pensar em outro resultado que não a vitória, imagine, meu caro Júlio, a Ponte contra o Náutico no sábado que vem. E esse negócio de 11 dias, 12 dias, ufa, agora vai dar tempo para treinar, apesar do respeito que a gente tem pela qualidade, pelo conhecimento de futebol do Gilson, mas às vezes não depende só do treinador, né? Tem jogador que vem na maratona, ele rende mais do que quando ele para. Volta sonolento, volta sem tempo de bola, volta mais gordo, né? Ao invés de ganhar massa, como nós dissemos aí do Rodrigão. Então, eu tenho muita preocupação com esse jogo de rivalidade que já valeu acesso no mais dramático jogo que eu vi no Moisés Lucarelli nos tempos modernos, que foi aquele de 1997, o jogo do acesso, o jogo do gol do Claudinho, o jogo do gol da FEPAS, onde o Fabiano fez um milagre, e a Ponte no 1-1 com um jogador a menos subiu dia 7 de dezembro de 1997. Era esse Náutico aí, tem história. Então é drama, vem drama por aí, e só fechando com a abertura de um parênteses, e daí fechando também o parênteses, né? O Rodrigão, eu andei lendo muita bobagem aí em rede social, que é porque o salário está atrasado, que o Rodrigão está escondendo a mão, que o Rodrigão está encostando o corpo, que é chinelinho. Pô, o Rodrigão quase morreu, cara. O Rodrigão chegou a ficar hospitalizado. O Rodrigão teve uma amidalite com complicações aí, expelindo sangue junto com outras secreções. O Rodrigão ficou malzão, cara. E a foto que o Lupe publicou aí no nosso grupo, se não tivesse legenda, eu não conheceria o Rodrigão. Tal abatimento, é outro ser humano. Então, às vezes, as pessoas têm que ter um pouquinho mais, né, de espírito de fraternidade, e antes de começar a apontar o dedo e a fazer acusações ou insinuações maldosas, sem ter a informação real, elas que busquem primeiro a informação antes de ficar destruindo, às vezes, a reputação de um ser humano que circunstancialmente é jogador de futebol e fica mais exposto do que outros que não têm uma profissão com tantas peculiaridades próprias. Agora, não, que é isso, tem nada, chinelo, tá na night, não tem nada, é que o direito de imagem tá atrasado, tá vendo? O Rodrigão quase subiu de andar e tá voltando aí aos poucos, debilitado e tal, e a gente torce muito diante desse quadro de imensa dificuldade que a Ponte terá contra o Náutico, que ela possa ter o Rodrigão mais bem e não se arrastando em campo, que aí essa missão dificílima passará a ser apenas difícil. Júlio. Maravilha, daqui a pouco tem inclusive as mensagens de áudio aqui dos nossos ouvintes. Pode mandar você também, torcedor Ponte Pretano, seu WhatsApp para 971021493. O médico falou algo sobre o Thiago, perguntou aqui o Carlos, falou que tá na transição, né, Lupe? Assim como o Fecim, né? Isso, transição. É que ele falou Thiagão, se não me engano, né? Porque todo mundo chama ele como Thiagão e não Thiago Lopes. Mas ele tá em transição. Ele tá em transição e em breve deve retornar aos gramados. Perfeito. Obrigado aqui, Carlos, pela mensagem. Como é que está a questão salarial na Ponte? Vocês poderiam me informar? É o Ricardo que tá perguntando aqui. Posso? A Ponte, a informação que tenho, pagou hoje o salário do mês de setembro, né? Paga sempre o mês anterior, então o CLT está em dia, mas ainda existe a pendência com os jogadores que têm o direito de imagem, né? Só para a gente deixar um ponto aqui, não são todos os jogadores que recebem direito de imagem. Alguns atletas recebem 100% em carteira. Então, esses jogadores estão com o salário em dia, mas tem alguns atletas que estão com o direito de imagem em atraso, ainda não foram pagos esses direitos de imagem. A expectativa é que pode ser pago no início da semana que vem. E só um bastidor, Júlio, que eu apurei, a parte da diretoria, eles ficaram muito chateados, né? Porque depois do jogo contra o Vila, a gente já não teve entrevista. E depois de tudo que aconteceu, ninguém deu nenhuma declaração para defender a instituição, porque não foi pênalti. A gente viu aí a própria CBF confirmando a reclamação da Ponte Preta, né? Os atletas se manifestaram apenas pelo Instagram, em uma mensagem onde praticamente todos os jogadores
eles colocaram ali uma nota. E a ideia de parte da diretoria, pelo menos é isso que eu apurei, é que os jogadores que, a partir da semana que vem, devem voltar às entrevistas, e os jogadores que estão com nenhuma pendência, estão em dia com a diretoria está em dia com esses atletas, eles vão voltar a falar. E se não falar, provavelmente eles vão ser multados. Maravilha, Lupe. Daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Um abraço aqui pro Toninho, é um grande ouvinte aí, acompanha toda a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E ele está participando aqui desse quiz aí do Tigrão. Opa. E mandou a resposta. JJ, jogador e juiz. Jogador e juiz. E aí, Valdemiro Gomes? Errou! Pô, então tá mais rápido que você, hein, Tigrão? Jogador e juiz, não é. Pelo o silêncio eu tô entendendo como não. Então, ainda continue mandando aí seu palpite. O que é JJ? Aguarda aí, ô Toninho. Daqui a pouco o Tigrão vai falar, né? É hoje que vai terminar a promoção, é isso? Será que é hoje que alguém vai acertar, Tigrão? Então, para ver se fecha hoje o negócio, eu tô com a mão coçando aqui para comprar o presente, mas eu vou dizer que essa última do Toninho, um abraço, viu, Toninho? Ela errou, mas ficou morna. Ficou morna, tá bom? Ficou morna. Então, já tô dando uma pista aí para ver se fecha hoje essa bagaça. JJ. Será que é, hein, cara? E esse presente aí, né, já que é em dólar, seria Seria a camisa do Neymar, a camisa do PSG? Será que é esse o prêmio? Tem uma dica no ar aqui, ó. Mas o grande charme é não falar o prêmio, pô. Entendeu? Porque se eu falar o prêmio que eu vou dar, pô, vai ter gente infartando porque erra, tal. Então eu quero deixar o pessoal na expectativa, mas sem excesso de ansiedade. Que o prêmio é muito bom. Só espero que não seja aí uma enganação aí, né? Aparecer com um prêmio aí, o cara não compensa ele gastar o combustível para vir na emissora buscar. Ô Batista, cavalo dado não se olha os dentes. Ele não vai precisar vir buscar na emissora. Ah, ele vai receber lá. Eu vou levar até ele. Olha só, o próprio Tigrão vai entregar. É isso aí, só não vai usar aquele mesmo transporte que Jesus usou em Belém, né? Vai de carro pra levar o prêmio aí pro nosso ouvinte. Muito bom, daqui a pouco tem mais da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva. Continue mandando seu palpite. Quem pegou, pegou. Agora. Quem pegou? Se não matar Essa agora... pegou. Quem não pegou, não pega mais. Essa foi podre, hein, Júlio? Ó, eu dei aqui de presente agora. Quem não pegou, não pega mais. 6 horas e 53 minutos. Trânsito. Barão de Itapura tem tráfego carregado na chegada à Avenida Brasil. Pela Brasil, o trânsito é intenso nos dois sentidos, na altura do Balão do Timbó e na região do Guanabara. No sentido bairro, problemas na chegada à Imperatriz Leopoldina e no sentido centro, no acesso a Orozimbo Maia. Pergunte às mulheres com quem você convive se elas já fizeram a mamografia. Procure ou indique um serviço de saúde próximo para fazer os exames. Acesse femana.org.br. Carlos Batista. E agora em Campinas você pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Estou falando da Concede. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou com aquela papelada, o pedido no INSS, procure a Concede Soluções em Benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo. Pelo WhatsApp, mande a mensagem e aí o pessoal vai ver a sua mensagem e vai marcar uma consulta com você. 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e discutir sobre o assunto. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, na região central da cidade de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação.
Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, falando da vitória da seleção brasileira contra a Venezuela no Estádio Olímpico de Caracas. O gol da Venezuela marcado aos 11 minutos por Eric Ramírez. E o Brasil virou, hein? Depois dos 25 minutos do segundo tempo, o Brasil emplacou. Marquinhos fez 1-1. Gabigol conseguiu marcar o gol de empate, o gol da virada. E o Antony fechou aí o caixão da Venezuela. O Brasil venceu por 3-1. Segue muito bem, obrigado, nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil, que é comandado pelo técnico Tite. Futebol é com a Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Londrina às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Guarani e Londrina. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça.
um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Trânsito. Bandeirantes tem tráfego intenso nos dois sentidos, da altura de Vinhedo até a região dos diques. Pela Anhanguera, no sentido interior, o trânsito é carregado do entroncamento com a Santos Dumont até a chegada ao Trevo da Bosch e na chegada à capital paulista, do quilômetro 18 ao 23. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. E atenção, tem novidade no pedaço na Nico Paneteria. Essa semana começou ontem e vai agora até o dia 10 de outubro, o primeiro festival de esfirra. Se liga nos sabores, ó. Presunto e queijo, calabresa, brócolis, carne, marguerita e Romeu e Julieta. E dia 12, que é o dia das crianças, terça-feira, tem patrulha canina na Nico Paneteria. E muitas brincadeiras das 9 da manhã até o 12h30 no buffet de café da manhã. Segundo piso da Nico, anota aí na agenda para não esquecer, hein? Dia 12 de outubro, das 9 da manhã até as 12h30. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964. Ou peça também pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. A Nico Paneteria está em Campinas desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Vou dar aqui alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Aberta, como eu disse, 24 horas. Sempre aquele pãozinho na chapa, que delícia! Preparado na hora e com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 3 da tarde. Saborosas pizzas e buffet de sopas, a partir das 18 horas. E os finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, hora aqui do ouvinte na Bandeirantes. Vamos lá com participações em áudio. E a primeira vai pro ar, hein? Fala, amigos da Band. Matheus de Barão Geraldo. Gosto muito do trabalho do Daniel Paulista, mas essas semanas cheias ele deveria utilizar para fazer alterações táticas no time. Tem jogo que entrar com esses 3 atacantes não funciona. E ficar trocando 6 por meia dúzia também não leva a nada. E nesse jogo agora eu gostaria de ver Andrigo e Regis junto, só que um dos dois jogando como falso 9. Um abraço e bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana, obrigado aqui pela sua participação também. O Eduardo Bueno tá dizendo aqui que é juiz jumento, JJ. Ainda não, hein, Tigrão? Tá perto, hein? Mas ainda não. Mais um ouvinte. Bom dia, CH, Edson da Chácara Primavera, pessoal da Bandeirantes. O time do Guarani não chegou no limite. O que chegou no limite foi o treinador. Ele não sabe mais o que fazer. Ele perdeu o elenco, ele perdeu o vestiário, ele só faz bobagem. Né? Não tem condição nenhuma. A chance do Guarani é essa partida com o Londrina. Se ele perder, tem que ir embora. Ainda dá chance de classificar mesmo perdendo, porque tem muito confronto. Com esse treinador não vai chegar a lugar nenhum. Tenha santa paciência.
Pois é, né, CH? O ouvinte citou aí, e é impressionante, né? O Daniel Paulista não é unanimidade, né? Mesmo com o Guarani ainda brigando nas cabeças na Série B, ele ainda está tendo que conquistar o torcedor, que não confia, pelo menos os nossos ouvintes aqui, não é a maioria que confia no trabalho do técnico do Guarani. O que acontece é que o treinador é responsável por esse tipo de comportamento da torcida, né? Ele deu deixa, ele deu vaza. Ele mereceu em alguns momentos. Como ele fez coisas boas, ele fez coisas que a torcida não esquece. A torcida do Guarani é uma torcida muito exigente. E o torcedor tem razão, não é? De um certo modo, ele tem razão. Agora, o Guarani não vai trocar o treinador até o final. Eu nem acho prudente nesse momento. Agora, o ouvinte também tem razão na observação que ele fez. O Daniel Paulista já demonstrou em várias oportunidades que tem um repertório muito curto de ideias, né? De variações do jeito do time jogar. E isso, em alguns momentos no campeonato, comprometeu. Mais um ouvinte. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio Jardim das Paineiras. Eu queria mandar um recado para a diretoria da Ponte Preta para afastar o Camilo do grupo da Ponte, cara. Esse cara aí tá plantando só desgraça aí no elenco. Fizeram a besteira de renovar com ele, um ex-jogador já. O ano passado ele jogou uma partida boa, que foi contra o Figueirense, que já estava rebaixado, para renovar o contrato. Aí renovaram, acreditaram na história do Papai Noel. E esse negócio de não falar com a imprensa que está com o salário atrasado, isso é parte dele. Para mim, é ele que está por trás disso aí. Esse cara aí, ele é o tipo sindicalista, né? Qual time do Brasil hoje não está com o salário atrasado? Acho que só o Atlético Mineiro e o Flamengo. E o Palmeiras, 3 times. O resto eu tenho dúvidas. Então, gente, é o seguinte: manda o Camilo embora, rescinde com ele e começa já a planejar ano que vem. Porque ele é o cara que tá botando a Ponte para baixo, tá? E a Ponte, um jogo que ele fez bom esse ano, essa temporada aí, 2021. Então, um abraço, pessoal. O nosso ouvinte aqui, José Zanotti, está perguntando para o Batistão, já que o nosso outro ouvinte citou o Camilo, com qual desses, se todos bem fisicamente, o Batistão jogaria como titular? Camilo Fecim ou Matheus Anjos? Quem seria o 10 ou o jogador responsável pela armação da Ponte nessa reta final? E aí, Batistão, é para você essa, hein? Bom, é o seguinte, do jeito que eles estão agora, neste momento, o Fecim. Porque o Fecim demonstrou muita qualidade aí, né? Ele começou mal, foi muito criticado no começo, acho até que estava jogando errado também. Agora, todos bem, tecnicamente falando, o melhor deles todos é o Camilo. Só que o Camilo é jogador, pô, não joga, não vai, não funciona. Matheus Anjos é bom também, mas também falta alguma coisa, né? Ele até hoje, ele não luziu, ele é bom tecnicamente, tem qualidade. Ele surgiu aqui na escolinha de futebol do Lígio de Carvalho. Foi o Lígio que garimpou. Foi lá para o Atlético Paranaense, que é um time lá que faz ótimos negócios, né? Tem transações milionárias para o futebol do exterior. E lá ele não conseguiu mostrar. Foi perseguido também, é bem verdade, por inúmeras contusões. Veja, quando ele veio para Campinas, estava se recuperando de contusão. Até agora ele ainda não está pronto. Vai ficar pronto quando? Faltam 10 rodadas para acabar o campeonato. Então, todos bem, fisicamente e em condições, o Camilo é melhor. Mas, dentro da atual situação, para mim, Fecim. Mais um 20, vai para lá. Pedro Henrique do Fazenda São Quirino, Ponte Pretano. Olha, essa questão aí da CBF ficar pedindo desculpa, né, é fácil. Mas eu acho que a Ponte deveria fazer que nem o Eurico Miranda fazia, né? Ele entrava como pessoa física com um processo contra esse juiz, né? Então ele sempre fazia isso. E ele sempre ganhava. Aí, então o juiz, quando ele ia lá no jogo lá em São Januário, ele pensava 2 vezes antes de prejudicar o Vasco ou qualquer coisa. Sempre, por isso tinha sempre um pênalti, alguma coisa assim para eles, né? Então falta isso, um dirigente mais cascudo na Ponte para fazer isso. Grande abraço a todos. Obrigado pela mensagem, grande abraço para você também. Mais um ouvinte. Joga e joga. Joga e joga. E aí, Tigrão, é joga e joga?
Joga e joga é tipo como se fosse... Virou um bordão aí, né, das redes sociais. Não é não. Joga e joga. Não é não. Essa tá fria. E para de dar dica aí, Júlio. Vamos empurrar pra semana que vem esse negócio aí, que tá boa a brincadeira. Tá bom. Sim, senhor. O senhor é muito criativo. E aí, se o cara tá ligado, ele pega, cara. Eu sou muito ansioso, Tigrão. Eu não gosto de ficar esperando. Não, espera, pô. Você esperou 9 meses pra nascer, pô. É verdade. Espera um pouquinho aí, velho. Calma. Quem tem pressa, come cru e quente. E às vezes nem come, viu, Júlio? Com muita pressa, a presa corre, entendeu? Ô, Tigrão, sabia que você já é um vencedor porque você levou vantagem diante de milhões de espermatozoides? É verdade. Então, sempre que você desanimar, lembre-se disso, tá bom, Tigrão? Lógico, pô. Lógico. Milhões, bilhões. Bilhões. Agora, eu mole desse jeito, eu imagino os outros como é que eram. Mais um ouvinte. Boa tarde, equipe. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, todo o pessoal aí Ó o vento, hein? da nossa enquete hoje, nesse programa muito bacana, muito evoluído aqui no Rádio Esportivo de Campinas. E eu estou ouvindo aqui atentamente aqui o comentário do Carlos Batista, do meu CD, aquela turma toda lá. Gente, grava bem que eu vou falar para vocês. Por favor, se Júlio Batista tiver oportunidade, coloca isso no ar. Vocês vão ver a importância da torcida no estádio. Estou falando que eu tenho certeza, com a torcida no estádio, a minha querida e amada Ponte Preta não cai e o pessoal lá de baixo também estão com tudo para subir. É duro como Ponte Pretano admitir isso daqui, com a torcida no estádio. Isso vai fazer a diferença nessas últimas rodadas. Clóvis Inácio, Sumaré, um braço para o pessoal da Ponte Preta, Bafu da Macaca, Serponte, torcida jovem, todas elas. Valeu. Um abraço. É o Clóvis, né, mandando a mensagem aí. Eu também acho, viu, CH? Eu tô com o nosso ouvinte aí, eu acho que a torcida... Eu sou do time que acredita que a torcida pode fazer diferença sim, né? Pode incentivar, dar um ambiente diferente nessa reta final de Bezona. Eu também acho, Júlio, essa é a expectativa, né? Já disse isso várias vezes, todas as vezes que provocado. E a torcida é a razão do futebol. Estádio sem torcida não tem a mínima graça. A gente teve que se acostumar na marra, né? Não teve outra saída por causa da pandemia. Agora eu tô, sabe, poxa, eu assisto o jogo toda hora, a gente assiste toda hora por uma questão de paixão e de profissão também. E quando você vê, eu tô assistindo, por exemplo, agora, Estados Unidos, África do Sul e Japão. Né? Tava assistindo Jamaica e Estados Unidos. Pelas eliminatórias, né? É uma espécie de... Bom, enfim. O estádio lotado, cara, muita gente, e empolga muito. Agora, o que eu vi no jogo do Fluminense, eu fiquei assustado. Porque a torcida está muito ansiosa para assistir os jogos, né? Eu peço que as torcidas tenham tranquilidade e calma. Porque nenhum dos dois times de Campinas formou uma seleção. Times que têm os seus problemas, têm as suas limitações. E tomara que a torcida volte, apoie e ajude o time. Agora, repito, depende do comportamento dos times nas partidas em questão aí. Torcedor é torcedor, cara, não tem jeito. Aqui em Campinas ou em qualquer lugar do planeta. Antes de seguir aqui com as mensagens de áudio, Batistão, você tem um recado para os ouvintes? Sim, eu tenho um recado importante. Atenção, hein? Corbella Tintas é a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes. Ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque de hoje vai para o novo Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais
no exterior ou então no interior da sua casa, sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E é o seguinte, hein? Coralite você encontra na Corra Bela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre e mande a mensagem, compre pelo Zap 3307-4179 ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Muito bem, vamos seguindo aqui com as mensagens de áudio. Boa tarde, Júlio Nascimento, tudo bem? Tudo bem, você? Aqui é o Fernando, a testemunha do Santander. É o seguinte, referente aí ao rebaixamento, pode pegar o histórico aí. Quem tá lá embaixo, 1 ou 2 times, dispara e começa a ganhar 5, 6 partidas direto e escapa. Então, a minha opinião, a Ponte tem que tomar cuidado, porque se ela ficar derrapando, vai ter 1 ou 2 times lá embaixo que vai disparar, ganha 4, 5 direto, ela pode acabar ficando aí indo pra Série C. E atenção, hein? O governo baiano acaba de anunciar que o governador Rui Costa, né, da Bahia, acaba de anunciar que Vitória e Bahia podem jogar com portões abertos a partir deste final de semana. 30% da capacidade das arenas, da Arena Fonte Nova e também do Estádio Barradão. Então, o Bahia, que era o único time na Série A sem torcida, agora pode jogar. O Vitória também na Série B. Mais um time que vai jogar com portões abertos a partir desta rodada. Mais um 20, vai pro ar. Boa noite, Júlio. Boas noites. É o Itamar. Ô, Júlio, olha, eu não acredito que o Guarani sobe mais não, viu? Porque os jogadores já estão contentes da permanência na Série B do ano que vem. Então, para eles acham que isso basta. Mas para nós, bugrino, é muito pouco isso daí, viu, Júlio? Boa noite a todos. Boa noite, Tamar. Obrigado pela mensagem aqui. Ô, Tigrão, tem um ouvinte perguntando para você se você concorda com essa possibilidade de mudança na lateral do Guarani amanhã, com a possibilidade da volta do Diogo Matheus no lugar do Ludic. Bem, em termos de experiência, né? O Diogo Matheus, ele é muito mais experiente, é um jogador mais completo, mais cascudo e que saiu do time num momento muito bom dele e do time. O Ludic ganhou a posição, inclusive do Pablo, que era uma das opções, que é um jogador já rodado, e vem fazendo boas partidas. Agora, eu não estou tendo, e nenhum de nós, né, estamos tendo a possibilidade de acompanhar os treinamentos. Então, precisaríamos saber como é que está o ritmo, né, do Diogo Matheus, a parte física, a parte atlética, o tempo de bola, o condicionamento como um todo. Eu entendo que o Matheus Ludic hoje, ele justifica a sua condição de titular, mas não com uma sombra tão frondosa como essa do Diogo Matheus. Então vamos lá, vamos nessa. Sendo o Diogo Matheus o cara que está pedindo passagem, mesmo com as boas atuações do garoto de futuro brilhante, que é o Matheus Ludic, se o Diogo Matheus estiver na ponta dos cascos, mesmo respeitando o ótimo momento do Ludic, que vai certamente triunfar na carreira, eu voltaria sim com o Diogo Matheus. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Só dei uma passada d'olhos aqui aí no árbitro do jogo de amanhã, né? Guarani enfrenta o Londrina e estava verificando aqui exatamente quantos jogos o Léo apitou. Vi aqui pela Série B 2 jogos, apitou 5 jogos pela Série A, 5 jogos Copa do Brasil e 1 jogo pela Série D de dado. Incrível, hein? O cara foi parar lá na Série D. Então, realmente, ele apitou bastante partida, 31 anos, microempresário, é o árbitro que está programado para apitar o jogo do Guarani amanhã contra a equipe do Londrina
Partida marcada para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem o VAR aí, Batistão? O VAR? É. O nome do árbitro, do VAR ou não? E agora a gente tem que ficar atento não só no árbitro principal, mas também no VAR, né? Teve gol na Série B. Vila Nova faz 1-0 para cima do Remo. Deixa eu ver aqui como fica a tabela com esse resultado. Vila Nova, que é concorrente da Ponte aí, né? Nessa parte de baixo, vai a 37 pontos. Resultado ruim para a Ponte. Mais uma mensagem de áudio. JJ quer dizer jogo a jogo, é Walter Fernandes da Vila Araucana. Não é, né? O Tigrão já disse que não. Então pula. Mais um ouvinte. Boa noite aí, pessoal da Band Campinas. Aqui é Fábio Santos, litoral de São Paulo, bugrino roxíssimo. Olha, amanhã esse jogo do Guarani aí, pra mim, vai dar empate ou vai dar Londrina. Os jogadores do Guarani, pelas últimas partidas aí, mostraram uma falta de apetite, sabe, em jogar, uma desmotivação muito grande e, nitidamente, os jogos do Guarani daqui para frente vão ser apenas para cumprir tabela. O Guarani não passa, não vai lutar pelo acesso à Série A, infelizmente. São jogos que é cumprimento de tabela mesmo, porque o que eu estou vendo, muita desmotivação dos jogadores. E o Daniel Paulista, para mim, não continua não. A diretoria só está esperando terminar a Série B para dispensar ele. Técnico muito fraquinho. Abraços a todos. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Então vamos aqui a ficha inteira, então, né? Você perguntou do VAR. Então, Léo Simão Holanda, ele que é cearense, é o árbitro assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, aliás, o trio de arbitragem do Ceará, assistente 2, Cleberson do Nascimento, quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti de São Paulo, analista de campo, Carlos Augusto Nogueira Júnior de São Paulo, árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira Mineiro. Meu Deus. Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Assistente de árbitro de vídeo, Ciro Chaban Junqueira, do Distrito Federal. E observador do VAR, Cláudio José de Oliveira Soares, do Rio de Janeiro. Então, estes são os profissionais que estão escalados. Como tem gente, tô surpreso com esse monte de gente aí para apitar uma partida de futebol, hein? O futebol tá ficando cada vez mais caro. Portanto, esses aí são os que estarão amanhã comandando ou no campo, o caso do Simão Holanda, Léo Simão Holanda, ou os que estarão no VAR. Sabe que jogo o Léo Simão Holanda apitou, Batistão? Você vai se lembrar desse episódio? Foi muito marcante para todo mundo. Ponte Preta e Aparecidense. Verdade. Léo Simão Holanda. Aquele jogo que foi marcado pela interferência. Primeiro jogo, né? Foi marcado pela interferência, né, externa, foi anulado. Uma baita confusão. Se bem que, né, aquele jogo lá teve muita culpa em cima do Bandeira também, né? O Bandeirinha teve muita responsabilidade no quarto árbitro também. Mas ele foi um dos protagonistas daquele episódio que ficou muito marcado. Mais um ouvinte. Ô Batistão, tá claro isso daí. O certo era jogar Andrigo no meio, Sávio na direita, Júlio César na esquerda. Deixa o Andrigo. O Davó também não era centroavante, ele ficava flutuando. E aí acabaria jogando o Andrigo junto com o Regis no meio. O Tigrão dissertou sobre esse assunto hoje no programa Os Donos da Bola, inclusive dizendo que esse falso 9 pode ter um revezamento entre Regis e Andrigo. E eu disse que é uma falta de inteligência se utilizar o esquema 4-3-3 com o Andrigo aberto pela direita, e sendo que o Andrigo rende mais por dentro. E o Bruno Sávio rende mais na beirada do que por dentro. Então o técnico ele tem que refazer aí os seus conceitos. Ele tem que buscar novas opções, né? Aumentar o seu repertório. Aquilo que ele veio fazendo até aqui nos 10 últimos jogos não funcionou. Ele ganhou 13 pontos em 30 disputados. Se continuar assim com a mesma performance, vai chegar a 55, 56 pontos. Bom campeonato, mas não sobe.
Mais um ouvinte falando. Boa noite. É Ronaldo de Olambra. JJ é juiz jogando. Ué? Mas juiz... É boa, hein? Juiz jogando? Porque no jogo da Ponte o juiz jogou. O juiz que apitou sábado passado aqui em Campinas, ele só faltou pular na área lá e cabecear a bola pro Vila Nova, né? Mas não é isso não, essa aí tá um pouco fria. Mais um então, pro ar. Boa noite, Rádio Bandeirantes de Campinas. Ney da cidade de Mauá. JJ seria Jorge Jesus, treinador de futebol e treinou o Flamengo? Um abraço a todos da equipe e ao grande Carlos. Esse é bom, esse é fera, hein? Esse é fera. É verdade, tem o Jorge Jesus aí, ex-técnico do Flamengo, né? Tá lá no Benfica. No Benfica, não é ele, depois. Não é o Jorge Jesus? Não. Mais um ouvinte. Boa noite, aqui é Antônio no Botafogo. A charada do Tigrão JJ é joguem jogando ou joguem o jogo. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado, abraço pra você também. Mais um falando. Opa, não chegou? É o 8. A internet tá aqui nos complicando neste momento. Enquanto isso, aqui o juiz jogando, o Wagner de Bauru. Júlio tirou da cabeça, tem que ficar de olho naqueles camaradas do VAR, jogo polêmico da Ponte. Manda aqui o Luiz. Obrigado pela mensagem. Jogador da base. Não, pô. Meu jogador da base não dá JJ. O Daniel é retranqueiro, deixou de subir por conta da covardia. Moisés Silvestre tá mandando. Mais um ouvinte pro ar. JJ, quando o Tigrão falou, é Jesus e jegue. Não é, né? Ou é, Tigrão? Não tem nada a ver, né? Não é porque Jesus... Só se for o Jorge Jesus, né? Porque Jesus não tá jogando. Só se for algum... Ou Gabriel Jesus, talvez. O que ele falou? O Jesus de jegue, mas aí não tem nada a ver com o futebol. Não, o JJ é dentro do campo com a bola rolando. Mais um. Amigos da Band, eu acho que o JJ do Tigrão, eu acho que é juiz-jogador ou jogador-juiz. É um dos dois. Não é essa. Tem juiz que joga, mas não é esse aí, não. Vamos fechar por hoje então, Valdemir? Vai ficar pra segunda, hein? Você conseguiu. Deixou por mais um dia aí. Então, como não dá mais tempo de colocar mais áudios aqui, a gente volta segunda-feira com esse mesmo quiz. Combinado, Tigrão? Tá bom, então segunda-feira a gente... Tá combinadíssimo, você Perfeito. É que comanda. Agora, você tá muito, assim, generoso nas suas dicas. Então, dá uma fechadinha aí nessa generosidade toda pra ver se a gente leva até sexta que vem. Nossa, tudo isso, cara? Você vai me matar de ansiedade aqui, pô. Não vou conseguir. Mas tudo bem, vamos segurar então. Um abraço pra você. Mas você não tem idade pra ter ansiedade ainda, não, pô. Tenho. Você, qualquer coisinha que você já tá legal. Não, pô, ansioso sou eu que demora pra caramba. Pô. Valeu, Tigrão. Bom final de semana. Boas jornadas pra você aqui na Bandeirantes, Valdemir Gomes. Estaremos, se Deus quiser, amanhã no jogo do Guarani, com a volta da galera. E tenhamos um grande jogo de futebol e que o Guarani seja muito feliz. A Ponte folga, continua trabalhando, só no outro sábado. E a gente tá aqui na Paquera. Obrigado, Júlio. Um abraço para todo mundo. Boa noite. CH, sua escala de trabalho aqui no final de semana. Carlos Henrique. Amanhã na TV com o brasileiro da Série C, na tela da Band, às 5 da tarde. Até amanhã, Tombense e Amazonas. Jogaço do Pisa, que é o treinador que meteu 5-0 no Novo Horizontino. Estaremos nessa, Júlio. Boa noite. E amanhã o Batistão também na tela da Band. É isso, né, Batista? Isso, Tombense Manaus. O jogo é em Tombos. Manaus é o time do Evaristo Pisa, que aliás participou hoje conosco na tela da Band
e vem fazendo lá um ótimo trabalho, não só se classificou, mas começou muito bem o quadrangular decisivo, ganhando, metendo 5-0 no Novo Horizontino. Amanhã começa um pouco mais cedo, 15:05, mas às 5 da tarde, a bola rolando, Série C na Band. Muito obrigado a todos que participaram, legal demais ter a sua participação, e não deu para atender todo mundo, né, mas é muito bom tê-los conosco aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Um ótimo final de semana a todos e que Deus os abençoe. Um abraço, Júlio. Valeu, gente. Bom final de semana a todo mundo. Agradecendo aqui Alexandre Almeida, Joás Cardoso. Vem aí, Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está